Sejam todos muito bem-vindos a mais um OneCast. E hoje o OneCast é muito especial. Nós estamos falando aqui diretamente de Newton, Connecticut. E estamos aqui na Rescue Church. Meu nome, para quem não sabe, é Osanan Cruz. Estamos aqui com o pastorzão, pastor Marcos Freitas. É isso aí, galera. Hoje um dia de alegria mesmo, assim. O podcast tá um pouco diferente. Um pouco diferente, né? Invadimos aqui o escritório do pastor Luiz Benedetti. Já apresentou, já. Já aproveitando. Já falou primeiro. E depois de uma manhã tão gloriosa, né? No nosso café com pastores do Mevan. Aqui junto com o pastor Itamar, pastor Luiz Benedetti na igreja Rescue Church. Rescue aqui, Church, região de Danbury, Connecticut. Estamos muito felizes, de verdade, pela oportunidade. E com a intenção sempre de glorificar o nome do Senhor nesse bate-papo e que vidas sejam edificadas, né? Vidas sejam alcançadas por esse bate-papo, pelos testemunhos que vão ser falados aqui. Sim. A gente vem pro café com os pastores, já aproveita a oportunidade e a gente já pega aqui mais 2 pastores monstros para a gente poder levar a palavra de Deus, que esse é o objetivo do OneCast. Hoje nós estamos no nosso episódio 5 e com convidados especiais. Pastorzão, quero que o senhor... Sim, pastor Itamar está aqui comigo, está conosco aqui. Amém. Homem de Deus, adorador do Senhor e referência para a minha vida, Amém. Referência para nossas vidas, lá de Kansas City, lá discípulo do Conrado, lá nosso grande pastor, né, Rafael Conrado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria te passar aí para você se apresentar um pouco, conta aí um pouco como é que é esse ministério pastoral. Sim, a gente... o ministério pastoral é algo que já está na minha família, né? Eu sou da casa de pastores já. Meus pais são pastores, eu cresci nesse berço de pastores. E ali caminhando ali no Mevan já há alguns anos, já, eu acho que 6 anos já como pastores, né? Tem sido uma jornada muito interessante. É um lugar de muita responsabilidade, né? Servir a noiva de Cristo não é um lugar de poder, é um lugar de serviço, né? É um lugar de autoridade, de poder servir os irmãos, né? Então tem sido uma jornada que tem sido muito prazer e tem gerado muita humildade na minha vida. O pastoreio tem gerado humildade na minha vida. Que legal. Porque é serviço, né? O que você falou. Sim. A gente vai entendendo que o nosso mestre nos ensinou que ele não veio para ser servido, senão para servir, né? Exato. Então o pastor normalmente é o primeiro a chegar, o último a sair, né? Pronto. É aquele que... Primeiro a fazer e o último a comer. Pronto. É isso aí. É isso aí. E também já aproveitando aqui para apresentar nosso pastorzão também, Luiz Benedetti. Estamos aqui numa igreja linda, irmão. Eu até já aproveito. Glória a Se Deus. você é de Danbury região, pensa numa igreja linda que é a Rescue Church. Portas abertas, né? Família. A gente já considera a família nossa também, porque nós somos tudo família, filho do mesmo pai, Sim. né? Assim? Amém. E já aproveitando, o pastor Luiz aí se apresenta, conta aí um pouco desse pastoreio aqui em Danbury, na região de Danbury, em Newton. Danbury. Cara, bom, primeiro prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês no OneCast. Uma alegria mesmo, uma honra poder estar participando, Honra é nossa. né, e colaborando um pouquinho, né, disso que Deus está fazendo através desse trabalho de vocês aqui, tá bom, gente? Bom, meu nome é Luiz Benedetti. A gente está com esse trabalho aqui na verdade, nossa igreja está localizada na cidade de Newtown, em Connecticut, mas é um aglomerado de cidades aqui, tudo meio próximas uma da outra, 5, 10 minutos uma da outra, e nós aqui estamos bem no centro, assim. Então aqui na nossa igreja tem pessoas das cidades vizinhas em volta, que vêm para cá para poder congregar com a gente aqui. E esse chamado, ao contrário, né, do pastor Itamar, meu brother aqui, eu sou o primeiro na minha família a me tornar um pastor. Eu estava até falando com o Itamar ontem, quando a gente estava vindo no carro do aeroporto, que depois de 27 anos eu tive a alegria de poder voltar ao Brasil e rever minha família, né? Uau. E quando eu encontrei o meu irmão lá, sobrinhos, família toda, a alegria que eu tive de falar do amor de Deus, de Jesus, porque eu fui o primeiro, né, a me tornar um pastor, né, de uma geração que agora vamos estar sempre servindo, né, as nossas gerações. Sim. Então, assim, sou o primeiro. E o chamado, né, Marcos? Chamado aqui na nossa região é bem desafiador. Desafiador, porque a gente ingressa, nossa igreja hoje está com 12 anos de igreja. Nosso nome aqui é Rescue Church New England,
nós caminhamos com o Mevan, né? Aqui nos Estados Unidos, nosso líder é o pastor Rafael Conrado, e o apóstolo Luiz Hermínio, pastor do Mevan. E o chamado para a nossa região aqui é um chamado muito desafiador. Desde quando nós chegamos aqui e começamos esse trabalho, a gente percebeu que o desafio aqui é você juntar a liderança, os pastores. Existe uma competição, né, que não é muito saudável. Então, assim, água batendo na pedra, sabe? Passo a passo, pouco a pouco. Eu tenho gastado bastante tempo orando ao Senhor para que o Senhor encha as igrejas, nos una de maneira verdadeira e que nós possamos ter um entendimento que nós servimos um ao outro aqui neste lugar. Né? Nós não estamos aqui para competir, muito pelo contrário, estamos aqui para servir, porque estamos em lugares diferentes, unidos por uma só causa, por um só propósito. Né? Então, assim, é um lugar desafiador, mas ao longo do tempo vou falar um pouquinho mais sobre os nossos desafios aqui, com muita esperança. Eu creio num avivamento para este lugar aqui. É isso aí, é isso aí. Não, é tremendo você tocar nesse assunto, porque a gente está comentando hoje no final do café, né? E a gente falando um pouco disso, que o ambiente que a gente construiu aqui nas igrejas aliançadas com o Mevan, né? Porque nós também lá da One Way Columbus somos também da mesma aliança, né? Somos irmãos aí como igrejas. E o ambiente que a gente criou é um ambiente leve, né? Isso. É um ambiente de família, realmente. A gente chega aqui e parece que está em casa. A gente vai na igreja do parceiro e parece que nós estamos em casa. E aí eu lembro do acampamento nosso, né? Eu lembro dos momentos de comunhão e aí você vai conversar, é muita coisa em comum. O apóstolo Luiz Hermínio, ele brinca, não sei se vocês vão lembrar, que ele fala que o pastor ele não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. Não é assim? Ele fala brincando. E aqui no nosso ambiente não existe isso. E a gente tem aprendido, a gente prega muito lá também, que a noiva do Senhor não é a igreja local, né? A noiva do Senhor é os discípulos dele na terra, né? Isso. E então eu preciso entender que nós somos do mesmo exército, mas de pelotões diferentes, mas lutando a mesma batalha, né? Com o mesmo general. Isso é bacana. É por uma causa. É por uma causa. Né? Em alguns textos, né, quando a Bíblia fala de unidade, a palavra unidade, ela se refere do vocábulo grego para unanimidade. Ou seja, todos unânimes num pensamento por uma causa. Não importa o lugar ou a forma. O que importa é a intenção e a causa. Então, estamos sendo revestidos disso. Eu creio que a gente vai, sim, né, com a ajuda de Deus, com direção do Espírito Santo, a gente vai, sim, conseguir, sabe? A gente ainda luta bastante com a religiosidade local, o medo, isso, algo que você tocou, né, do medo que os pastores têm quando chegam outros pastores. Eu me lembro, Marcos, um dia, estou falando aqui, tá bom, gente? Fica à vontade. Eu me lembro, alguns anos atrás, não muitos, talvez 3 anos atrás no máximo, 2 jovens aqui da nossa igreja começou um trabalho para lutar pela unidade do corpo aqui na nossa região. E eles começaram com um projeto chamado One Kingdom, né, um reino. Projeto legal. Bonito, vieram me procurar, disseram assim, pastor, a gente tem esse projeto aqui, não é para a nossa igreja, é para a igreja da região. Né? São para todas as pessoas da região. A gente está com esse projeto aqui e a gente quer chamar pregadores conhecidos, mas que tenham o nosso coração, para a gente poder convidar os pastores da região, os jovens da região, para a gente poder estabelecer esse One Kingdom, esse um único reino, né, que não importa de onde nós estamos, o que importa é pela causa com a qual nós estamos, né, trabalhando. E eu aprovei e falei, não, vamos para cima, vou ficar só de background aqui, de apoio, de suporte para vocês, não precisam nem mencionar o nome da nossa igreja aqui, porque eu entendo o projeto e o coração de vocês, eu confio. E eles começaram esse trabalho com muita esperança, com muito desejo, com muito Cristo nos olhos deles. E isso era muito bonito, de ver essa alegria deles.
Só que aí eles começaram a fazer dentro do coração deles da maneira correta. Então eles começaram a procurar todos os pastores da cidade e dizer que eles estavam organizando esse projeto, que iam trazer uns 2 ou 3 pastores, pregadores, preletores, cantores para a cidade e alugar um local que é interdenominacional, independente de igreja, um local só para fazer o evento. Então, nessa intenção muito pura, muito genuína, mas quando eles começaram a entrar em contato com alguns pastores locais, eu também não estou falando aqui para poder julgar ou condenar ou criticar esses pastores, porque eu entendo perfeitamente a posição deles e o receio deles, sabe? Então eles não aceitaram muito bem. Alguns me ligaram. Pastor Luiz, quem são esses meninos? O que eles querem aqui? Que One Kingdom é esse? O que está acontecendo aqui? Eu sei muito bem como é que é essa história. Daqui a pouco eles estão formando uma igreja aqui, tirando gente da nossa igreja. Com este medo. Com este medo. Mas não é maldade, é algo que eles trouxeram de onde... É a escola, faz parte da escola deles. Né? Esse medo, esse receio de vir mais um pastor, de vir mais um trabalho, de vir mais um projeto para a nossa região e medo de sair membro daqui, de ir membro para lá, essa coisa toda. Então, assim, eu creio que quando isso passar, quando esse medo e essa competição passar, eu creio que Deus tem um projeto aqui para a nossa região. Então, nós estamos aqui localizados na região, a cidade mais conhecida aqui é Danbury, né? Aqui no norte dos Estados Unidos, em Connecticut. E a nossa região aqui é um cinturão de avivamento. Né? Nós temos uma igreja aqui em Danbury, aqui, onde Jonathan Edwards passou pregando aqui. Wow. E a Bíblia fala que a terra produz os seus renovos. Né? Que como o jardim faz brotar tudo que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Então essa terra é um canteiro que já foi regado com muita palavra e com muitas lágrimas. Sim. E a palavra que nós temos é que Deus vai fazer de novo. Amém. Então nós temos sim que nos humilhar, né, e orar e começar a abanar o fogo que Deus quer liberar. Então esse é um dos desafios nossos aqui na nossa região. Ótimo. Uma pergunta para o Itamar, porque, por exemplo, nós somos da One Way Columbus Church, de Columbus, e através da Mevan nós conhecemos a Rescue Church, e baseado nisso que você falou, eu queria saber, Itamar, como que, porque assim, vocês apadrinham, acobertam espiritualmente as outras igrejas. Sim. E como fazer esse movimento de unificação e de repente não criar esse contratempo que o pastor Luiz acabou de falar pra gente, né? Sim, eu acho que o método que tem sido usado tem sido uma unidade que gira ao redor de um movimento. E a melhor forma de você trazer unidade não é criar um movimento, é você preparar um lugar de encontro. E esse é o lugar que Jesus sempre encontrou a homens onde que ele ia e queria influenciar, e era na mesa. Então a cultura de relacionar na mesa com pastores, sentar fora de tempo, fora de programação, é que gera confiança. Porque a confiança não é algo que nós devemos um ao outro, ela é conquistada. Porque nem Jesus confiou a todo mundo tudo no reino de Deus e a todos tudo aquilo que você quer. Na verdade, é conforme você mostra a sua responsabilidade que ele vai te entregando. Ou outros que ele mesmo escolhe e ele dá, né? Mas um com os outros, a melhor forma de construir isso é um lugar de confiança e segurança, começa no relacionamento na mesa. É procurando pastores, sentando, fora de tempo, fora de hora. Então, pastor, como é que tá? Cara, a gente precisa estar mais junto. Como é que tá a sua família? Como eu posso te servir? E fazer algo orgânico. E é algo orgânico, né? Não é nada Sim. Intencional para um movimento. Entendeu? É intencional realmente sobre quem é aquela pessoa. Qual a importância desse pastor? Será que se eu não tivesse uma programação fazendo, será que eu procuraria ele para conversar? Ser intencional para o relacionamento. Para o relacionamento. Você ser intencional. Não para o movimento. Exato. Ser intencional sobre entender que o relacionamento
O relacionamento, a amizade, ela é cultivada. Só para uma linha aqui. Então, como os meninos estavam fazendo, de repente, se buscasse um relacionamento antes de fazer um movimento, porque o que deu a entender é que eles queriam fazer um movimento primeiro, trazendo pregadores, cantores, etc. Isso, de uma certa maneira, pode ter assustado, entre aspas, né? Então, o que você está dizendo é que o relacionamento... O relacionamento é o caminho para qualquer coisa que você vai fazer junto. Porque ministério no reino de Deus é amizade. Jesus chamou, já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Amém. Então, no reino de Deus tem o caminho, a forma de fazer as coisas. Nós não precisamos aprender com a terra algo que já foi liberado da eternidade. Sim. E até sobre essas coisas, né? Eu não vou julgar a forma que os rapazes fizeram, os irmãos não. Eu tô falando mais do lado que a gente do Mevan tem buscado caminhar, né? Muitos pastores, a gente quer caminhar junto. Eu falei, cara, vamos sentar na mesa. Vamos... A gente pode dizer que funciona, né? Sim, vem pra cá, cara, deixa a gente ir aí, vamos sentar na mesa, fora de programação de culto, vamos se conhecer, cara, vamos nos encontrar no espírito primeiro. Cara, disso aí que você tá falando é muito bonito, a nossa experiência com o Mevan é muito bonita porque a gente vivencia isso aí que você tá falando, na prática, né? Eu acho que um detalhe que o Mevan tem, que é muito natural para vocês, assim, que eu acho que faz toda a diferença, porque vocês entenderam a multiforma do Senhor de agir. Sim. A turma, às vezes, tem dificuldade de entender que não todas as igrejas vão ser iguais, que o Senhor tem a multiformas. E a questão dos membros, se ele vai para aqui ou vai para lá, vai ter lugar que ele vai se encaixar pela personalidade e a cultura dele. E amém por isso. Se ele é mais tradicional... lá da Assembleia de Deus, amém. Se ele é mais church, amém. Né? No final, estamos adorando o mesmo Deus, estamos servindo a mesma palavra. Né? E eu lembro a minha experiência com o Conrado lá no começo, com o Mevan, era dizendo assim, a gente criou esse relacionamento, né? A gente se conheceu e depois ele foi surgindo o interesse de fazer essa aliança, né? E aí a gente sentou para conversar como que funciona e tal. Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, seria uma espécie de cobertura espiritual? Aí eu lembro que ele explicou assim, não, a gente não crê muito nessa questão de cobertura. Aí, como assim? Aí ele falou, porque a cobertura, às vezes, você vai crescer até aqui. Aí ele falou, não, nós vamos inverter, nós somos base. Dizendo assim, nós estamos para servir, vocês podem pisar na gente para vocês poderem crescer. Exato. E dizendo assim, nós estamos aqui. É um ombro, sabe? É um ombro amigo. Conte com a gente. É fundamento, né? E ele falou assim, e o nível desse relacionamento depende de vocês. Dizendo, nós vamos estar sempre aqui, mas à medida que vocês quiserem se aprofundar, conte com a gente. É uma liberdade que gera responsabilidade. Isso. Porque a amizade que não é cultivada dos dois lados, ela é uma amizade com interesses parciais. Então ela tem sua data de validade. Então isso nos impulsiona. Seja alguém que você está olhando para como de referência, ou seja alguém que está sendo a pessoa influenciada e está recebendo aquele fundamento. A responsabilidade é mútua para os dois. E a forma que os dois vai interagir nessa jornada que vai definir realmente aonde que vai chegar e o que vai fazer juntos. Correto. O que eu falo dessa multiforma é dizendo assim, quem está certo ou errado no seu estilo de culto ou coisa assim. Sim. É dizendo, irmão, ele está certo na forma dele. Claro, a palavra de Deus é inegociável, né? Os dogmas são inegociáveis. Eu me lembro, eu gosto de usar muito uma frase de John Wesley que diz, nas coisas essenciais a unidade, nas secundárias a tolerância e em tudo o amor. Isso. E assim a gente consegue conviver, dizendo, o meu irmão, para ele funciona assim, se tem vidas, pecadores sendo transformados, aceitando Jesus, glória a Deus. Ele é ovelha de Jesus antes de tudo. Exato. Né? E um aspecto disso que você falou que é interessante, porque a gente não fica julgando muito a forma que a pessoa faz igreja, faz culto. A gente entra muito buscando entender a intenção e motivação. A intenção é a forma que você começa. A motivação é o que te move. É aquilo que te move durante o chamado, durante a vocação para fazer igreja. Então, nesse jornada aí, você começa a ver muito que as formas de fazer culto têm uma motivação por trás. Às vezes é alimentando necessidade das pessoas, às vezes é alimentando a vontade do próprio pastor de fazer do seu jeito. E esse é o único lugar que a gente entra realmente para influenciar. Cara, a intenção que vocês começaram é linda, mas não se trata da forma, mas é o que está movendo vocês. Será que é isso mesmo que Jesus está querendo de vocês aqui, para estar fazendo assim?
né? E é isso que Deus quer alinhar em tudo o que a gente está fazendo. Ele não só está alinhando a nossa intenção, mas o que está nos movendo, a nossa motivação. Da onde parte? Do coração. O que está te movendo hoje, que você já começou, você já está construindo algo. O que continua te movendo fazendo assim? Por que não rever a forma de fazer? Né? Então, tá nesse lugar sensível de ser ensinado pelo Espírito Santo e aprender com os nossos irmãos, que tem muitos irmãos fazendo algumas coisas que Deus está soprando naquilo e está funcionando pela estação. Entender que não é uma doutrina, é uma estação de um tempo. E eu diria que a motivação certa é o amor, né? É o amor. Isso. É porque o amor verdadeiro de Cristo, ele não espera algo em troca, né? Pronto. E a dificuldade dos pastores, olha só, não sei se pode concordar, porque eu me identifico com esse problema do Luiz, que eu quero te dizer, a notícia não é só aqui. Talvez aqui tenha muito mais brasileiro e muitas mais igrejas, mas é algo rotineiro, assim, às vezes até muito comum, é triste de dizer, né? Mas até muito comum na América, não sei, no Kansas também. Mas às vezes a gente percebe que os pastores estão sempre na defensiva. Se você senta na mesa com algum pastor e fala, então, irmão, estou aqui para te servir. O que eu posso fazer por você? Ou, eu quero te dizer que você conte comigo. Como assim, irmão? O que você está querendo? Qual que é a intenção? Qual que é o interesse? Sim. E aí a gente vai ter que ser persistente em dizer, então, continue te esperando. Fala aí, o que você precisa de mim? E aí vai passar um tempo que ele vai falar, cara, realmente ele tá me servindo e até hoje nunca me pediu nada, sabe? Ou até hoje ele nunca exigiu nada, ou ele nunca quis um espacinho aqui, uma questão ali, para as pessoas romper essa barreira de achar que tudo é interesse. Porque o amor, ele não tem interesse, ele ama porque ama. O amor de Cristo é assim, né? Exato. Ele ama porque ama. E a gente precisa sentar nessas mesas e amar, sabe? Fala, irmão, apesar de você ser diferente, apesar de a gente não concordar em tudo, eu te amo em Cristo Jesus. E Marcos, entender, um dos segredos para a gente poder absorver bem mesmo isso dentro do coração da gente e partir de uma motivação correta é o seguinte, é você entender que eu não sou pastor da Rescue Church New England, né? Eu estou pastoreando aqui, eu sou pastor do reino, né? Então pessoas vão chegar até a gente e ficar alguns meses, alguns dias. Outras vão ficar firme e ajudar a gente na obra. Outras vão passar para serem restauradas. Uma vez eu ouvi alguém dizer sobre a igreja se parecer com um aeroporto, que o avião chega, aterriza, né, descarrega os passageiros, abastece, levanta voo e parte de novo. Poxa, cara, assim, uma alegria para a gente poder imaginar que a nossa igreja, a nossa plataforma, eu gosto de chamar a igreja de plataforma, Sim. Né? Uma plataforma de ação para Deus que tem culto aos domingos, né? Porque para descaracterizar a igreja prédio, né? Mas para caracterizar mais a igreja relacionamento e auxílio e apoio, essa rede de auxílio e de apoio que a comunidade onde a gente está inserido precisa, né? Então, quando a gente entende que nós somos pastores do reino, você não vai querer prender ninguém, porque não são nossos. É a igreja apostólica, né? A igreja apostólica está olhando para o reino, profética. olhando para fora. Né? Exato, não são nossos. Então, quando alguém chega, quiser estar com a gente, quiser estar nos auxiliando, então a gente vai sentar na mesa, vai recebê-lo, vai apoiá-lo e vai pavimentar uma estrada para essa pessoa correr e decolar e voar. Se for preciso liberar e mandar e enviar, que seja isso feito. Mas às vezes a pessoa não vai se satisfazer, vai chegar uma hora dela ter que ir. Nós vamos sentar da mesma forma, com a mesma alegria, abençoá-la, né, e lançá-la naquilo que ela vai. A gente tem que não é desmistificar, mas é desconstruir aquela forma religiosa de que eles são nossos. Porque não são. Sim. Nós não morremos por eles. Essa possessão, né? Achar que é dono, esse, né? Senso possessivo. Nós não somos. Nós estamos pastoreando, principalmente aqui nos Estados Unidos. Porque a gente aqui experimenta uma forma diferente de pastorear. As pessoas estão sempre buscando... como é que eu vou dizer isso sem
estão buscando melhorar de vida. Né? Sim. Então, aonde aparece uma oportunidade boa, uma transferência, né, um projeto, elas estão indo. Então, eu costumo dizer o seguinte, pastor Marcos, que nós estamos pastoreando quem está passando por nós. Muito bom. Eu uso uma outra ilustração sobre isso que você está falando lá na nossa igreja, que a igreja ela é um quartel militar. E dentro desse quartel existe uma enfermaria. É dizendo assim, os soldados vêm, às vezes feridos, Sim. às vezes descapacitados, e aí a gente trata e ajuda e melhora. A gente dá o armamento, você junta a munição de novo para dizer, vamos para a batalha, sabe? Isso. Vamos para a batalha. E talvez ele vai parar num outro pelotão e ele vai recarregar as armas, as munições outra vez, sabe? E nós vamos continuar servindo, sendo enfermeiros ali, né? Sendo treinadores, sendo Sim. tudo isso. Porque a igreja apostólica, ela pensa no reino, né? A nossa maior tristeza é que as pessoas desanimem e percam Jesus de vista, né? Isso. Ou seja, que retornem para as trevas, a misericórdia, né? Mas se seguiu firme no reino, trabalhando no reino, servindo ao reino, sendo bênção no reino, flecha, né, irmão? É flecha. Tá indo com alvo, né? Com missão. Aí, como diz, missão cumprida, né? Como igreja, né? Como igreja. Isso. Mas é muito bom esse tema, assim, nossa, é tremendo, que eu creio que muitos pastores que talvez vão nos ouvir se identificam, né, com essa situação. Poder se identificar, né, e entender que o nosso coração não é roubar ou retirar, mas é servir, né, é servir. E o Itamar, né, levantou um tema, né, que a gente pode falar sobre ele, né, que é a mesa. Para mim, né, eu me eu me batizei em 2022, né? Nós começamos esse projeto aqui em 2013, finalzinho de 13 para 14. Então eu sou pastor, pouco mais de 12 anos, quase 12 anos. Eu sou pastor há quase 12 anos. Mas sou cristão desde 2022. 2, né? 2002, há 22 anos, Ok. né? 22 para 23 anos. E as melhores experiências que eu tive com igreja, com pessoas, com pastores, foi com o Ministério Mevan. Foi a partir daí foi a partir de quando nós conhecemos o apóstolo Luiz Hermínio e o pastor Rafael Conrado, foi na mesa. Isso foi há Na quanto tempo? mesa. Desde que nós começamos aqui. Assim, eu comecei a ouvir o apóstolo Luiz Hermínio, a primeira mensagem, ele esteve aqui em Danbury. Ele não era muito conhecido no Brasil ainda na época, em 2007. Mas ele veio numa igreja aqui em Danbury, onde eu congregava, e ele veio acompanhando um outro pastor que permitiu ele pregar. E na pregação dele, foi como se eu tivesse assim, me encontrando com Jesus de novo. Entende? Eu nunca tinha ouvido pessoas falar, pastores, pregadores, falar daquela forma. Porque ao mesmo tempo que ele fazia a gente rir, ele fazia a gente chorar. Tamanho era a profundidade, a profundeza das revelações que ele tinha e a forma com que o Mevan se movia manifestando o reino de Deus aqui na terra. Porque eu conhecia na Bíblia uma igreja bonita, linda, humilde, que caminhava em bondade, mas eu não vivia. Mas quando eu ouvi ele pregar, eu vi que essa igreja era possível. Então acendeu algo dentro de mim que eu disse, poxa, é possível, o que eu estou vendo aqui é real. Sim. É real, eu não preciso mais fingir ou disfarçar para viver para viver de faz de conta. A gente pode realmente ver uma igreja. Então, a partir daí, eu comecei a ouvi-lo. Então foi... assim, eu aconselho a pessoa a não ouvir o apóstolo Luiz Hermínio. Porque se ouvir, vai se estragar tudo. Vai. Não vai prestar mais para o projeto daqui da terra, não vai prestar mais para o sistema. Quando ele começa a pregar, ele fala, né, irmão, dá tempo de você sair agora. Exato. Então, então, a partir daí, começou a acender algo. E quando a gente foi se frustrando
com o sistema, se frustrando mesmo, iniciou-se no coração algo de sair fora, de começar algo novo. Foi nesse momento em que eu conheci o pastor Luiz pessoalmente. Ele esteve aqui, né, para conversar com a gente. Veio o pastor Fernando, na época Denis, veio o pastor Rafael Conrado na mesa, e sentado numa mesa como essa, e conversando com a gente do mesmo nível, de igual para igual, como eles sempre foram. Né? A segunda vez que o apóstolo Luiz Hermínio veio aqui na minha região, aqui em Denver, para pregar na nossa igreja, nós estávamos lá com umas 30 pessoas. Ele dormiu no basement da minha casa, e no colchão no chão. Então, assim, sentado, batendo papo, almoçando, as conversas, o papo destravava muito, né, uma visão mais pura, mais genuína de igreja, da igreja verdadeira. Então, voltando ao que você me perguntou, quando isso aconteceu, sempre que nós sentamos na mesa com eles, né, algo diferente acontece. Porque a própria Bíblia fala, né, Jesus, quando ele caminha com os discípulos de Emaús, né, ele caminha pregando para eles as Escrituras, o caminho inteiro. E eles falam assim, o nosso coração não queimou, não aquecia, não incendiou o nosso... Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de aquecer, de despertar, como o Luiz Hermínio fala. Mas foi quando eles assentaram à mesa... Partiram o pão. Que Jesus partiu o pão. Que coisa interessante. Os olhos deles se abriram e Jesus não precisou mais estar com eles. É interessante. Jesus imediatamente ali desapareceu. E qual foi a atitude deles? Reposicionaram da onde eles não deveriam ter saído. No momento de mesa. Sim. No momento de mesa. Então, a mesa, ela é uma baita de uma ferramenta para o reino de Deus. É na mesa que as nossas fraquezas são expostas. É na mesa, né, Itamar, que nós somos vulneráveis. A nossa vulnerabilidade é exposta. Né? O nosso falar expressa a nossa vulnerabilidade e as nossas fraquezas. Sim. E nós não temos medo de pôr o nosso coração na mesa. E quando você senta e se aliancia com pessoas de confiança e de coração, aí que você não tem mesmo medo de sentar à mesa, de expor o seu coração, de repartir as suas mazelas, de ouvir conselhos, porque eles também te ouvem. Então é aí que realmente os olhos se abrem e destrava algo na vida das pessoas. Destrava algo. Eu sou um igual. Eu sou um igual. Porque na religião, a imagem holográfica que se criava era de uma quarta pessoa da Trindade. Sim ou não? Uma hierarquia, né? Que você não podia chegar perto. No reino de Deus, não é acepção de pessoas, mas de coração, de atitude. Então isso foi destravando, a ponto da gente entender como a gente entende hoje. Né? E igreja não é difícil de se fazer, é difícil de compreender para depois começar a se fazer. Sim. Uau. E pastor, para os dois também, eu conheço mais a região daqui do que a de Kansas. E como é que é lidar com esses sonhos das pessoas que, né, como o senhor mesmo disse, a maioria, se não a totalidade dela, vem para cá com o sonho de ter uma vida melhor, de adquirir alguma coisa, seja aqui ou no Brasil, logicamente a maioria no Brasil. Como lidar com esses sonhos de maneira, né, espiritual? Muito boa pergunta. Quando eu falo desafio, note bem, desafio, não é um fracasso, tá bom, gente? Então, esse é um outro desafio de nós, pastores, ministrarmos aos corações dessas pessoas, a ponto delas entenderem que quando elas estão aqui nos Estados Unidos, elas vieram com um propósito. Eu não sei por qual propósito elas saíram do Brasil, mas eu sei por que elas estão aqui. Sim. Eu tenho muita consciência do porquê elas estão aqui. Elas estão aqui porque são missionárias, porque são enviadas de Jesus para um projeto de Deus para essa nação, para os Estados Unidos. Então, o nosso trabalho aqui, né, pastor Itamar, é
é transferir o nosso coração, um coração de reino, para que essas pessoas entendam que não é pecado elas buscarem a prosperidade de forma nenhuma. É pecado elas saírem da legalidade de que Deus tem para elas aqui. Porque elas vêm do Brasil para cá, passa aí o tempo da 94, como é que fala em português? 94. A 94, da permissão do tempo aqui. Aham. Elas aí permanecem indocumentadas aqui nesse país. Então elas não podem mais voltar para o Brasil, quer dizer, podem, não podem mais entrar aqui de novo, novamente. Então se tornam imigrantes. E aí tem aquele peso, né, dessa tradição do imigrante aqui, o medo de polícia, medo da imigração, medo daquilo. E eu aprendi com o pastor Rafael Conrado o seguinte, que nós só estamos aqui nesse país ilegal quando nós estamos fora do propósito de Deus aqui nesse país. Mas quando nós estamos, né, inseridos dentro do propósito de Deus e compromissados com o propósito de Deus aqui nesse país, não tem imigração nenhuma que vá nos achar aqui, nos deportar e nos mandar embora daqui, porque nós estamos debaixo de uma legalidade espiritual. O apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios, eu acho que capítulo 10, sobre um território, sobre a legalidade dentro de um território. Ele diz, eu não preguei em outro território, senão aquele que Deus me deu. Então nós temos um território físico aqui para alcançar, para pregar, para expandir, para ministrar. E quando nós estamos dentro, quando nós estamos alinhados e legalizados dentro do propósito espiritual que Deus tem para a gente, não vai ter homem, Donald Trump, nem ninguém que vai nos deportar ou nos retirar daqui, porque nós estamos debaixo de uma legalidade espiritual. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a ensinar as pessoas. Vão e busque todos os recursos que Deus tem para a sua vida. Porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Cabe a nós alcançá-las dentro de um propósito correto, dentro de uma aliança correta. Todo recurso, vá buscar, mas não saia debaixo de uma aliança, de um propósito missional que Ele tem para nós aqui. Nós estamos aqui nessa terra fazendo missão, pagando de volta para a América o que eles fizeram por nós lá atrás. É isso aí. É a intenção de abençoar essa terra, né? Abençoar, não usurpar. Abençoar essa terra. A prosperidade, ela não é pecado, como o senhor bem disse, desde que ela não governe, né, sua vida. Esse desejo de buscar, vamos dizer, a riqueza dessa terra, né, as bênçãos dessa terra. A gente Quando é a motivação, não é o que te move a continuar aqui. Bom. É isso mesmo. Porque se o que te move é aquilo que... Se o propósito de Deus é o que te move, cara, você está alinhado com o propósito. Se conquistar aquilo é o que te move, então você está fora do propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus, cara, tem a ver com qual o motivo que você está aqui. O que Ele te chamou para fazer aqui na América? Ele chamou você só para ganhar dinheiro e frequentar a igreja domingo e pronto. Não, cara, Ele chamou você para tocar essa nação, tocar os americanos, pregar o evangelho para as pessoas que estão dentro dessa nação. Então eu acho que um dos sinais de falta de alinhamento de propósito é estar dentro da nação e não estar servindo os americanos, não estar servindo os imigrantes que estão nessa nação, não levando o evangelho do reino, porque nós falamos muito sobre... Eu acho que existe um evangelho da igreja, que fala muito sobre a igreja, e o evangelho do reino fala sobre o governo do Espírito e como ele se move, né? E cada nação tem uma vocação diferente, cara. O Brasil, na verdade, nós estamos... O propósito de Deus no Brasil é restaurar a justiça na nação. Os Estados Unidos é um país que caminha muita justiça, cara. Não é perfeito. Mas aqui Deus está tentando restaurar a justiça do alto e não a justiça na terra. No Brasil ele está restaurando a justiça na terra, cara. Deus está quebrantando o povo, mudando a mentalidade para que a justiça, o mundo, o ambiente, o Brasil, a terra se torna uma terra próspera e justa. Os Estados Unidos eles caminham em justiça. Chega aqui, todo mundo que chega aqui tem oportunidade para crescer. Mas o que não tem? Coração para continuar. Não tem amor, não tem paixão por Deus. Porque o lugar mais fácil de se perder é diante de prosperidade e riqueza terrena. Porque gera conforto, né? E esse tem sido o perigo no nosso meio, né? O conforto que nos tira do propósito e em busca de
A maioria dos imigrantes chega aqui, né? Então assim, você diria, entre aspas, Sim. muitas aspas, que o maior problema de levar a palavra para pessoas que estão aqui seria esse conforto? É o conforto e o alinhamento da motivação e de trazer essa clareza para eles. Cara, você pode ganhar dinheiro, você pode trabalhar, você pode ser rico. E usufruir, né? Você pode desfrutar. Não, você tem que aprender a desfrutar. Exato. Porque que isso aqui entra na algo que eu tenho falado, Deus tem me ensinado ultimamente, muito sobre o lugar de autoridade. O homem que caminha em autoridade, ele sabe desfrutar, cara. Ele tem disciplina. Você tocou, hoje de manhã você falou sobre isso. Falei um pouco sobre isso, né? Então, tipo assim, são pessoas que caminham, têm convicção de quem ela é. Ela tem uma disciplina, ela tem gratidão, ela sabe desfrutar daquilo. O que você falou de manhã, eu até anotei, é que o descansar no Senhor não é parar de fazer o que você está fazendo, mas é desfrutar no processo. Desfrutar conforme você caminha, né? Então esse tem sido a nossa luta, na verdade, a mensagem, o alinhamento para entender o propósito de Deus é trazer essa mente de Cristo e o coração do Pai. Que o coração é onde começa a intenção. A mente é onde que gera as nossas motivações para continuar fazendo. Né? Porque conforme o homem pensa assim, ele é. É hoje, é amanhã, é depois da manhã. Mas no coração, às vezes, o desejo ainda cara, de pregar o evangelho. Mas na mente dele, cara, ele tá pensando sobre o dólar que ele vai ganhar. Então, então nós precisamos de clareza na mente e fogo no coração. E isso nós podemos transferir para as pessoas ao nosso redor. Nós podemos transferir isso para eles. Como, cara? Mesa. Vida na vida, relacionamento, cara, servindo, dando instruções para eles, entendeu? Participando, parando para lavar os pés dos nossos irmãos. Isso aqui é muito interessante. Nós, como os pastores na América, a gente tem que aprender a lavar os pés das pessoas. Sabe o que significa isso? Os pés Isaías fala assim, quão belos são os pés daquele que traz as boas novas. Pés fala de uma jornada. Nós temos que aprender a sentar com as pessoas e ouvir elas. Ouvir a história delas. Ouvir gastar tempo. Todas as feridas. Tudo. Gastar tempo ouvindo. Não falando tanto do nosso projeto, ouvindo elas. E aí, diante disso, nós lavamos os pés dela e a gente começa a ministrar. Depois de ouvir. E isso é lavar os pés. Não é um ato profético, cara, de pegar um balde, de sinal de humildade, cara. É fácil você pegar um balde e lavar o pé da pessoa, mas nunca tá disposto a ouvir ela. Entendeu? É mais difícil, porque quando você tá ouvindo não é sobre você, é sobre quem tá te falando. Mas tem um ponto bem interessante nisso, porque nos tempos de hoje que a gente tá, o que acontece muito, já traçando um paralelo com a religiosidade, é que muitas pessoas elas gostam daquelas coisas prontas, ou seja, Sim. Ela quer chegar lá porque ela sabe que o Itamar fala aquilo, e ela quer ouvir aquilo, e de repente ela não dá essa oportunidade para você parar e escutar ela, porque ela só quer te ouvir e ver se aquilo serve para a vida dela e aplicar. Exatamente. E aí esse é um problema de intenção, por isso que nós estamos falando sobre intenção, alinhar intenção e motivação, porque intenção é o que te leva a você chegar ali. Motivação talvez pode mudar depois que você chegar lá. E é bem interessante porque eu estava ouvindo o pastor Rafael Conrado e ele fala justamente isso. Porque o que está acontecendo? Eu acho que está tendo uma troca, vamos dizer assim. Alguns entendem que essas pessoas querem ouvir isso e aplicam isso e tiram proveito disso. Sim. Entendeu? Eles usam uma palavra até forte, que eu falei assim, a gente que quer fazer esse movimento diferente, a gente gosta, porque é o que precisa ser dito, né? Que muitos não querem dizer, né? Que é vamos dizer assim, um falso evangelho que está sendo pregado, falso porque eles estão vindo com coisas prontas para pessoas que querem coisas prontas, mas eles não estão entendendo que o real motivo é o que você acabou de dizer, Exatamente. que é parar e escutar. Vem cá, fala para mim, o que está acontecendo? Exatamente. E esse aí é uma forma, né? É um dos aspectos, né, da gente conseguir ajudar os nossos irmãos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Nós fomos chamados para estar aqui servindo os americanos, mas não para desprezar a nossa nação e nem as outras nações que estão aqui dentro da América. Isso. Mas entender que todos eles fazem parte da nossa missão e do propósito de Deus aqui nos Estados Unidos. Isso. Eu diria que, assim, voltando nisso que a gente estava falando, da questão da mesa, essa cultura da mesa,
que é uma das grandes ferramentas que a gente descobriu, e eu digo que o Mevan vive muito isso, a gente aprende muito, né, como o pastor Luiz estava falando, que para a gente imprimir essa cultura do reino, essa intenção de missão nas pessoas, esse propósito que, como eu creio também, como o pastor Luiz disse, que todos têm aqui, discípulo do Senhor chega aqui com um missionário, né? Sim. Mas para a gente imprimir isso neles, a maior ferramenta que nós temos é a mesa, é o relacionamento. Isso. É olho no olho. Como o Osanan estava comentando, às vezes nós nos acostumamos a investir na performance. Sim. Ou na estrutura, não é assim? Exato. Ou nas quatro paredes bonitas, e a gente esquecemos de investir em pessoas. E eu vejo muito isso no Mevan. É tanto assim, o Itamar pode falar um pouco sobre isso também, que a gente vê lá que vocês fazem os cultos, tem a questão da escola lá, que cede o espaço e tudo isso. E aí eu pensando, logo eles devem alugar um templo, alguma coisa assim. Não, eles foram alugar uma casa. Sim. Que chamam de casa pastoral. Aí, como assim? Não, é porque nós queremos relacionar. Lá nós vamos ter quarto para receber os pastores, lá nós vamos ter uma sala do podcast e lá nós vamos ter mesa. Sim. Quando nós não estamos cultuando, irmão, sabe o que nós fazemos? Nós sentamos na mesa. Sim. Aí nós vamos jogar videogame, né? Nós vamos rir, nós vamos gastar tempo um com o outro. Isso é o verdadeiro evangelho. Jesus caminhou com centenas, mas sentou com 12, né? E olhou no olho, né? Olhou no olho e treinou, e motivou, e ouviu, né? Ouviu muito. O que vocês querem de mim? Aí eles perguntavam e falavam. E muitos improváveis, né? E Jesus gastou tempo, insistiu com eles. Isso que é muito bonito. Mas, pastor Marcos, o relacionamento ele é importante, mas ele tem um propósito. Sim. Né? Não é só para sentar e para estar junto. É para desenvolver a missão. Exatamente. Né? Para desenvolver a missão. E o Mevan, né, tem despertado e destravado isso e ativado em nós também que caminhamos juntos, né, o relacionamento. Porque eu aprendi o seguinte, na igreja, né, existe a vida da igreja, que é o convívio e o relacionamento, que destrava a missão da igreja, o apostólico e o profético. Né? Kansas, onde hoje está o Mevan Sede, vem sofrendo ao longo dos anos um desgaste no cristianismo. E qual é o propósito de Deus estar levantando o Mevan lá no Kansas hoje? É remir aquele lugar, por causa da seriedade e a credibilidade do propósito que essas pessoas carregam. Aquele lugar precisa ser remido. Então, a gente tem que entender que o fim não é a mesa, não é o relacionamento. Quando os discípulos abriram os olhos na mesa pelo partir do pão, eles se reposicionaram para a missão da igreja apostólica. Sim. Né? Então eu enxergo isso. Então, sim. Aqui a gente, por exemplo, aonde vocês estão aqui, né, em Newtown, nós estamos aqui a 5 minutos de um lugar chamado Sandy Hook. Não sei se o nome de vocês remete a algum lugar. Sim. Sandy Hook foi um lugar onde há alguns anos atrás houve uma chacina. Um jovem, né, entrou numa escola armado e matou 23 crianças e alguns professores, inclusive a própria mãe. A 5 minutos daqui. Fomos pesquisar isso. Quando a gente mudou para este prédio aqui, fomos pesquisar isso. Descobrimos que já 3 pais dessas crianças se suicidaram. 3. Uau. Tiraram a própria vida. O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Nós, a igreja. Uhum. Então nós fomos lá. Fomos lá na escola, onde aconteceu. Foi um dia que não estava tendo aula e eles permitiram a gente ir e orar lá. E nós fomos lá orar. Orar, ungir, clamar a Deus para remir aquele lugar. Para remir a história dessas famílias. Porque a igreja tem um propósito. O propósito não acaba na comunhão. Muito pelo contrário. A comunhão fortalece, a unidade fortalece, potencializa a missão e o propósito da casa, da igreja. Então, onde nós, o Mevan, as igrejas aliançadas, onde nós nos estabelecermos, existe ali um propósito missionário. Sim. Um propósito de avanço, não é só de comunhão. Sim.
Não é só do relacionamento. O relacionamento ele vai nos moldar, mas é para um propósito, para uma missão. Para uma missão. Então, que isso fique assim, muito claro para a gente, né? Nós não estamos aqui assim para brincar de igreja. Sim. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Tocar o americano é nossa missão aqui. Muitas pessoas trabalham duro aqui e investem muito no Brasil. Aí eu pergunto para você, que missão é essa? Eu não tenho nada contra investir no Brasil. Mas ele não acredita nessa terra aqui, que ele está ganhando dinheiro? Sim. Ele precisa investir aqui. É o selo missionário dele, que ele acredita. Ele precisa investir no americano. Ele precisa ofertar na vida de americanos. Ele precisa encostar neles. Sim. Abençoar a vida deles. Ele precisa, nós, como igreja, precisamos mostrar para o americano que nós não estamos aqui pedindo pão seco a eles. Que nós carregamos algo muito vivo que nós queremos repartir com eles. E quando eles souberem isso, eles vão correr para repartir, para ter aquilo que a gente está, para beber dessa fonte que nós estamos bebendo, né? Então nós precisamos ser intencional em tocar o americano e ser intencional em proporcionar esses ambientes, né? Por que não oferecer um café? Deixa eu pagar seu café. Num restaurante, posso pagar o seu almoço? Deus está vendo esse ato profético de buscar alcançar eles. Então, nós precisamos ser intencionais nesse propósito. Muito bom, muito bom. É a intenção que eu vim para abençoar essa terra. Isso. Eu tenho uma missão de abençoar essa terra. Eu uso muito a figura do criar raízes, né? Eu falo assim, muitos de nós viemos como imigrantes pelos frutos dessa terra, mas nós passamos a vida andando por árvores procurando o que caiu, sabe? Ou jogando pedra em algumas árvores para, essa fruta eu gosto. Mas nós não paramos para pensar, se nós estamos junto a correntes daquele rio que nunca mais te dará sede, né? Sim. Aquela fonte de água viva, nós nunca paramos para pensar, e se eu criasse raízes, eu vou gerar frutos para mim, vou gerar frutos para aquele que está ao meu redor. Isso. E eu ainda vou ser alvo para que outros joguem pedra em mim para poder cair frutos para eles. Isso. É dizendo assim, muito mais você vai conquistar no Senhor, porque você decidiu abençoar essa terra. É um pouco disso que você está falando. Isso. Mas assim, nós passamos com aquela mentalidade, muitos de nós, né? Eu tenho que recolher para levar. Para concluir, e aí você não cria raízes. Para concluir essa fala, né? Algo que está na prática, a gente olha para o Mevan lá de Itajaí hoje, que já é um ministério bem mais maduro e fortalecido já. Eles não ficam lá. Eles crescem, amadurecem, se preparam, amadurecem e são lançados em outros lugares para fazer a mesma coisa que fizeram com eles. Então hoje você vê Juscelio em Campinas, você vê Vilela em Goiânia, você vê o Fernando Tolentino lá em Balneário Camboriú. Então, eles se formam e o apóstolo Luiz Hermínio envia eles. Ou seja, o que está acontecendo, aquela comunhão, aquela alegria, aquele prazer, aquele tratamento, aquela formação que está acontecendo na unidade e na comunhão, tem uma intenção. E eles são sérios na intenção, na intencionalidade de enviar pessoas para as igrejas para cumprir esse propósito. Interessante algo que você falou sobre isso, Luiz, que nós estamos em tempos ruins, né? Que não é tempo de brincar, né? De ser igreja. E eu digo que às vezes os tempos ruins são o que nos move, nos impulsiona a fazer a coisa séria, sabe? Você estava falando, eu lembrei da passagem de Atos 1:8, ali recebereis poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, permanecer em Jerusalém, né? Até os 2 discípulos de Emaús, eles voltaram para o propósito, né? Sim. E aí veio o vento impetuoso, né? Que encheu toda a sala, que é muito lindo, Atos 2, né? E todos foram cheios. Aí o Pedrão, que era o que cortou a orelha do soldado, né? O Pedrão que negou Jesus, estava todo cheio de medo. Na primeira pregação se converteram 3.000. Né? E aí o Espírito Santo, aquela coisa toda. Aí a comunhão, né, ali entre eles, está muito bom, vamos permanecer aqui, isso aqui está muito bom. Aí vem Atos 8:1.
Perseguição. O primeiro mártir da igreja. Muito bom, mas vocês precisam ir embora daqui. Tá muito confortável. É isso que você falou. A mesa tá muito boa. Encheu-se do Espírito Santo, a igualdade ali. A intenção sua está muito bonita, mas eis que sobreveio um tempo ruim. Pronto. Que agora vocês vão ter que ser as testemunhas, como eu falei lá atrás. E na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Dizendo assim... muito bom isso que você falou, essa colocação. As mesas é para nos fortalecer, para nós sermos apostólicos e proféticos. Isso. Eu digo, o nosso secreto tem que ser fortíssimo, logo as nossas mesas vão ser muito boas, logo os nossos altares vão ser melhor ainda, e logo nós vamos ser missionários nessa terra. Isso. É um processo. Exatamente. Porque se a gente não enxergar isso, pastor Marcos, se a gente não enxergar isso, e a gente pensar que a gente pode acumular para a igreja ficar grande, ficar bonita, chega uma hora que a gente acaba com a igreja. Porque chega uma hora que os nossos filhos estão se tornando adultos na fé. Sim. E eles precisam ir. Né? Porque você não quer um filho de 35, 40 anos dentro da sua casa, comendo da sua comida. Não. Ele vai atrapalhar, cara. Ele precisa ir. Ele precisa conquistar. Flecha. Né? Né? Isso é o filho maduro, que entendeu o seu chamado e foi a flecha. A responsabilidade do guerreiro, do arqueiro, e a responsabilidade da flecha. Sim. Então, existe um propósito nisso. E nós precisamos... o pastor, né, o líder da igreja, ele tem que estar muito atento a isso. Está chegando uma hora que aquela pessoa ali, ele está mais atrapalhando. Mas não é porque ele não serve, não. É porque ele está ficando muito bom. Sim. Ele precisa ir. Ele precisa começar algo. Exatamente. Interessante. E Tamazão, lá no Kansas, cara, eu digo que vocês vivem muito essa essência, né? Desse treinamento de mesa, né? Desse preparo de mesa, olho no olho. E a gente até viu agora recente, nas primícias, novos pastores ali sendo consagrados. Sim. E a gente vê que é o resultado, cara, de tudo isso. Como que é na prática, assim, cara, essa vivência de vocês lá, assim, de mesa, esse preparo, esse envio também depois disso, né? Sim. Bom, isso é algo muito orgânico, né? Não é um copy-paste, né? Não existe isso, né? A gente estava falando aqui o Benedetti estava falando sobre a mesa para o envio, que a mesa é o lugar, na verdade, o lugar que Jesus discipulou. Ele pregava para a multidão, discipulava na mesa e ele enviou os discípulos a partir da mesa. Sim. Então a mesa acaba sendo um lugar de envio. Para quê? Para estender mais mesas. Então nós, na verdade, estamos estendendo mesas na terra. Né? A gente não está acabando, a mesa não acaba, porque ela continua para a eternidade. Jesus vai começar a eternidade com um banquete. Uhum. Né? Então, tipo assim, a mesa, ele é um altar, uma cultura eterna. É o altar do Senhor, né? Deus, quando ele tá ali com Moisés ali no Egito, ou no deserto, né? Ali no monte, ele fala para Moisés chamar acho que era 120 líderes, anciões que tinha junto com ele. E eles vão, sobem no monte e tem uma mesa com o Senhor. E lá eles veem o pé do Senhor. Logo em seguida eles descem e fazem um bezerro. Então entende, não se trata muito com quem você está sentando, mas a resposta que você vai dar para essa comunhão. Então você vai ver muitas pessoas sair desse lugar de mesa, cara, e fazer coisas ruins, entendeu? Sim. Coisas erradas, da forma errada. Porque elas não entenderam com quem ela sentou. Não é eu, cara. Cara, é uma realidade eterna. Elas desprezam algo que Deus valoriza. Deus decidiu sentar com os anciões e Moisés. E tem uma diferença entre um cara que contemplava a face, entendeu o que era sentar na mesa com Deus ali, e os outros 120 que voltaram e se deixaram ser levados pelo povo para fazer um bezerro de ouro, entendeu? E para mim isso tem tudo a ver o seguinte: muitas pessoas começam na mesa, usufruem do que a mesa oferece, que oferece recurso, alimento, provisão, não é verdade? Todo mundo que você traz, todo mundo que traz para a mesa, ele vai trazer recurso, provisão. Uns vai ir com fome, outros vai ir para alimentar os outros. E as pessoas têm existe uma tendência, né, que eu tenho visto muito grande, de usar mesa para fazer contrato e negócio. E esse tipo de mesa Jesus vai virar.
né? Jesus, ele vira a mesa do comércio. Não era errado, cara, fazer negócio lá no templo, vender ovelha para aqueles que moravam muito longe, as andorinhas. Não era errado isso. Era errado ter feito uma cultura de comércio, uma cultura de negócio, é ter usado pessoas para chegar em algum lugar ou conseguir ou conquistar algum bezerro de ouro. Tá entendendo? Então, nós temos que dar uma resposta correta a partir de levantar de uma mesa. Quando nós estamos sendo enviados, quando está chegando o tempo e a estação da gente ir e estender essa mesa do Senhor para outro lugar, ou de outra forma, na mesma cidade, o que for. Na prática, para a gente tem sido o seguinte: a gente hoje em dia tem tido um entendimento muito claro sobre que na extensão da mesa, cara, a mesa é um lugar onde que o discipulado tem que ser muito forte, deixar muito claro até onde a gente vai com as pessoas e deixar ela entender que não é um lugar de fuga, é um lugar de treinamento, discipulado, comunhão, ser alimentado, mas que tem um propósito, que foi o que o Benedetti falou, de enviar. Envio. Do envio, né? Então, pra gente tem sido o seguinte, cara, é um lugar, tem sido uma prática de você poder ser verdadeiro, falar a verdade um pro outro em amor. Porque quando eu falo a verdade, quando eu te confronto falando a verdade em amor, eu tô pensando no teu bem. Quando eu falo de um lugar sem amor, eu tô querendo te expor. Eu tô falando por causa de mim, não por causa de você. Eu tô falando pensando em mim, me sentir bem, em me sentir que eu tenho razão. Então, isso é a prática do que a gente tem buscado viver, cara. Em realmente, assim, quando sentar com as pessoas, ser verdadeiro, andar na luz, cara, não deixar passar as coisas. Porque esse é o lugar que nós fazemos isso. Porque quem não senta na mesa, cara, pra comunhão, uma hora vai ter que sentar pra reconciliação. Aí é pior. Né? Então, a mesa, ela é comunhão, ela é reconciliação também. Mas eu tenho que escolher caminhar de um lugar de comunhão. Porque na comunhão tem confronto. Na reconciliação só tem arrependimento. Porque já foi... Eu não quis sentar na mesa antes, cara. Eu não quis tratar do que precisava ser tratado. Eu não quis tratar do confronto, do alinhamento de coração, ter falado a verdade em amor, eu ouvir em amor, submeter ao outro. Porque um deficiente, cara, senta na mesa e ele tá no mesmo nível que eu. Você não sabe que é deficiente. Eu, mais o meu irmão Ronald, cara, que pra mim ele é um grande homem de Deus, e nós sentamos na mesa e nós ficamos na mesma altura. E ele é a metade do meu tamanho quando nós estamos em pé. Entendeu? Então, traz esse lugar de igualdade, cara, é pra ter... que é o coração tá no mesmo lugar, entendeu? O nosso coração aqui, eu sento na mesa, cara, é o meu coração que tá mais perto da mesa. Então as pessoas têm que aprender a deixar ser tocada e trazer a luz, cara, andar nesse lugar de luz, porque isso é honra no reino de Deus. A mesa é um lugar de honra, cara. Se o Pai está na luz e nós permanecer na luz, na comunhão dos santos, seremos purificados de todo pecado. Esse lugar é na mesa. Entendeu? Então existe uma luz. Isso é honra. Honra, cara, não é você dar algo, um presente pra pessoa, não é pra você ficar elogiando ela. Isso é bajulação. Honra é você caminhar na luz. Porque honra vem de glória. Vem da palavra de explosão, dunamis, né? Do kabod, vem do kabod. O original da palavra honra, ela vem da explosão da glória de Deus. E essa é a luz que nós temos que caminhar. Então, caminhar em honra, caminhar na luz, isso é honrar uns aos outros. Então, quando eu falo para você como eu me senti diante de uma situação que aconteceu, irmão, nós estamos caminhando em honra, nós estamos caminhando em comunhão, isso é confronto, isso é alinhamento para que não precisamos ter reconciliação um dia. Muito bom, nossa, muito bom. Nós, na nossa igreja, nós, assim, bem na prática, né, contando assim, um pouco o testemunho nosso, nós temos lá os nossos home church, que é a célula, né, na prática. Cada um tem seus nomes aí, né? Sim. Mas o que aconteceu naturalmente, assim, se tornou um lugar de confiança, porque alguns decidiram abrir o coração. Sim. Então tem momentos que comecei a abrir o coração e eu percebi que o meu irmão tá numa luta igual ou pior do que a minha. E que ele também não é perfeito, como eu também não sou. Inclusive líderes, ou seja, nós como os pastores, quando a gente abre o coração, nós, igual que você falou, colocamos na mesma altura, dizendo, eu também sou ser humano, dependo da graça e da misericórdia de Deus.
Aqui não existe uma hierarquia ou um trono humano, né? E aí, o que acontece? Cria um ambiente de confiança e todo mundo começa a se abrir, se despir ali mesmo. Sim. Essa é a mesa, assim, saudável, cara, do Senhor, porque ali é onde que há conserto, ali é onde que há perdão, sabe? Ali é onde que a verdade prevalece, onde que o inimigo se retira, porque é um olho no olho verdadeiro, sabe? Sim. E a intenção passa de ser por algum interesse, benefício próprio. O que eu posso sacar disso? Exatamente. Porque se eu me abro, eu estou dizendo que eu sou frágil também. Eu estou dizendo que eu sou vulnerável também. Então, que benefício que eu estou te passando, sabe? É muito bonito, cara. Muito bonito. O homem que usa a mesa como um meio de conseguir alguma coisa, ele constrói bezerro de ouro. E sobre isso vem o juízo de Deus. É tremendo, cara, tremendo. Lembrei do Conrado de novo. O Conrado fala umas coisas pontuais. Ele fala também que muita gente está usando essas mesas para fazer negócio. Exato. Entendeu? Então está usando a mesa da maneira errada, que depois vai ter que sentar. Exatamente. E tipo assim, você fazer negócio numa mesa, cara, quando não se trata de mim, se trata do que Deus está fazendo na terra, isso não é ilícito, cara, isso não é errado. Mas quando eu tô usando o acesso às pessoas, usando a mesa, usando as pessoas. Motivação errada, isso, exatamente. Quando minha intenção e o que vai me mover tá ali naquele lugar é o negócio, cara, aí isso é errado. Isso se torna um lugar de indignação diante de Cristo. Porque é esse tipo de comportamento que Jesus vai estar virando mesas assim. Porque isso tem data de validade. Todo negócio que o interesse é só ganhar dinheiro, cara, tem data de validade. Uma hora, cara, vai dar errado o negócio. E aí, o dia que dá errado o negócio, não existe mais aquela comunhão. Mas não tem problema. Se você se senta na mesa com seus irmãos e você faz negócio, mas não é sobre você, é sobre o reino, é sobre todos. É sobre nós, né? Não é sobre mim. Aí sim, cara, você tá desfrutando da plenitude da mesa. Porque eu também não quero condenar todo tipo de negócio que pode ser feito numa mesa. Porque existe negócio do reino, né? Nós estamos aqui para negociar as coisas ilícitas, né? Para ganhar amigos eternos que vai nos esperar nos portões celestiais, né? Então isso faz parte, mas não é a intenção e nem é o que nos move pela plenitude, mas sim as outras coisas que vêm junto com isso. O que precede recurso tem que ser a motivação. Qual é a motivação? O que vai presidir a gente ter recursos na nossa mesa de comunhão, de relacionamento, não é pelo network, é pela vida que nós temos junto. A frase do Conrado, de novo, aí na cabeça. Ele fala, quando nós nos apresentarmos diante dele, nós não vamos apresentar resultado, mas vamos apresentar motivação. Ele fala. Você não vai ser julgado pelos seus resultados, vai ser julgado pelas suas motivações. Mas reino de Deus é isso. É isso, cara. É isso. Não é resultado, não é o que você produz. Sim. Nunca foi sobre o que você produz. O reino de Deus é em quem você está se tornando durante esse processo. Igreja e ministério aqui na terra. Você vê aqui em Efésios capítulo 4, depois que o apóstolo Paulo fala sobre os ministérios, né, no versículo 11 ele fala porque ele subiu e deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí o próximo versículo 12 ele fala assim, para o aperfeiçoamento dos santos. O trabalho, os dons. Então nós nos movemos dentro do ministério, dentro dos dons, para o aperfeiçoamento nosso. Sim. Para o aperfeiçoamento dos santos. Enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estamos no processo ministerial, nós estamos sendo edificados em nós mesmos e para o outro. O processo é esse, é em quem você está se tornando. Porque tudo isso é para a edificação do corpo. E é bem interessante isso, que só um pouquinho, um ponto, porque já no começo o Itamar falou que quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo, mais uma pessoa humilde eu me torno, né? E corrobora exatamente com isso que você está dizendo.
Exatamente. É em quem nós estamos. Vamos fazer um exercício aqui, tá bom? Vamos olhar para trás de nós. É muito bom a gente olhar para trás. Nossa, demais. Vamos olhar para trás de nós. Vamos olhar para 2 anos para trás de nós. Quem era o Marcos? A gente fala muito isso. Ele né? acertou na nossa igreja. Quem era o Itamar? 2 anos atrás. Então, esse processo, igreja, ministério, a qual eu estou inserido, ele tem me transformado. No que tem me transformado? Sim. Porque dependendo da motivação, Tamar fala muito bem sobre isso, dependendo da motivação, então eu vou estar usurpando. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. O que planta na carne colhe corrupção. Sim. Ele vai estar se deformando cada vez mais, porque a natureza adâmica, ele não quer sair da natureza adâmica, tá impregnada. Exatamente, cara. Mas aquele que semeia no espírito colhe vida eterna. Sim. Ele se frutifica. Então, é exatamente sobre isso. Assim, quando a gente fala sobre resultado, que Deus não quer resultado, a gente fala de uma forma específica para aplicar nisso, para nós não aprendermos que temos que fazer pelo resultado. O resultado é a colheita, e quem colhe é Deus. É a consequência, né? É a consequência. Da motivação certa. Da motivação correta. Mas quanto mais nós estamos bem entendido no fluir dentro dos ministérios, então nós vamos sendo aperfeiçoados, né? A Bíblia fala para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo. Para que nós não sejamos levados de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina, como meninos da fé. Sim. Com qualquer vento de doutrina que passa e derruba e leva para cá e leva para lá, para que nós amadureçamos. Então, você caminhar de uma forma correta como igreja redunda nisso, num homem transformado. Agora, a transformação é na prática, né? Nós precisamos perguntar para nossa esposa quem nós somos. Ela vai saber falar, viu? Ela sabe Quem é melhor seu que a marido? gente. Nossos filhos? Vai ser 2 dias só falando pra você. O DR? Quem foi que falou que tinha que tirar um dia para só falar? Eu tava falando. Hoje você falou sobre isso. Né? A eclésia. Né? Porque ela sabe. Ela sabe muito bem. Os amigos nossos sabem muito bem quem nós éramos e quem nós somos hoje. Né? Isso é um bom exercício para nós. Se nós não mudamos nada, está tudo bem com isso. Mas de agora para frente que nós temos essa revelação, esse conhecimento, Sim. em quem nós vamos nos tornar lá na frente? Porque é uma consequência. Em quem nós nos tornamos, como consequência vai afetar quem está próximo de nós. Exatamente. E a gente tem uma dificuldade em ouvir confronto, né? Ouvir o que a gente precisa ser. Eu me incomodo muito quando ninguém tá me chegando em mim. Bom, fora minha esposa, que ela me incomoda. Falando das coisas que eu preciso mudar, né? Mas os amigos, os irmãos, né? Lógico, a minha esposa também. Mas isso é muito importante, cara, porque se existe coisas que tá acontecendo na minha vida e ninguém tá me falando, cara, eu tô me conformando com aquilo. Eu tô me conformando que eu já cheguei no lugar. E nós não chegamos. Até que todos chegamos, né? Então a igreja é um lugar onde você tem como praticar isso meio forçado, sem querer. Porque você vai ter que estar servindo junto com os irmãos, as pessoas vão ter conflito, vai ter problema. E isso vai fazer parte do amadurecimento. É interessante você estar falando, porque às vezes a pessoa tem a motivação certa, mas aplicada numa área que... Não aplicada, só aplicada numa determinada área. Porque você está falando uma questão aí... Eu escutei uma pessoa dizendo outro dia que quando ela quer se forçar a trabalhar mais para ela conquistar algo, por exemplo, se ela tem aquele valor de X que ele gasta por mês, ele corta na metade para que ele tenha motivação para manter aquele mesmo X, porém trabalhando mais. Sim. Entendeu? Então, o que eu entendo? Se a gente usar essa mesma motivação no lado espiritual, a gente vai... É o que você acabou de dizer, né? A gente vai... Ainda que ninguém fale pra gente, a gente vai conseguir acelerar e conseguir alcançar, né, fases mais altas aí do conhecimento espiritual, eu diria assim. Exatamente.
A gente falando mais ou menos sobre isso ainda, sobre edificação e a mesa, né, o relacionamento, a comunhão, tem sido um lugar que eu tenho amadurecido muito e entendido mais sobre autoridade, que é algo que Deus tem falado comigo muito os últimos 2 anos, né? Depois que o meu filho último nasceu, Deus começou a falar comigo muito sobre sabedoria. E eu comecei a ter um discernimento muito claro entre sabedoria terrena e sabedoria eterna, né? E a sabedoria, ela te traz o entendimento de autoridade e poder na sua vida. E eu comecei a perceber como que nós temos uma tendência de buscar ter poder na terra, né? E a mesa é um lugar, cara, onde que Deus tira essas escamas dos nossos olhos, cara, de querer ter poder, ter reconhecimento. E Ele nos leva para um lugar de autoridade, de renúncia, né? Como nós estamos aqui, cara, todo mundo tem que escutar todo mundo, cara. De né? igual para igual, assim. De igual para igual. Então isso, de certa forma, é renúncia, você poder parar e entender que não é só sobre a forma que eu penso, mas como Benedetti. Ponto de vista. Assim. Isso. Porque existe uma porção de Cristo que flui através da sua vida, da sua vida, da sua vida, da minha vida. E isso é autoridade. E isso é sabedoria do alto. Por que isso é sabedoria do alto, cara? Porque quando Deus ele quis transferir todo o entendimento, Ele veio em forma de homem, morreu numa cruz, enviou o Espírito para dentro de nós, para transferir a vida dele. Então Deus é muito pessoal. E a autoridade é entrar nesse lugar. A sabedoria de Deus é Cristo morrendo numa cruz. Tá entendendo? Paulo fala sobre isso. Que é loucura para os homens, mas isso é sabedoria de Deus, a cruz. E a autoridade de Deus é a renúncia. É Ele ter deixado o céu ter entrado em falência para enviar o Cristo para transferir a vida dele para nós. Isso é autoridade, é a renúncia para transferir a sabedoria. Entendi. E um pouco disso, né, até que o pastor Luiz estava falando também, que esse Espírito, quando entrou em nós, fez morada, né, nos tornamos tabernáculo do Senhor. E aí começa o processo de ser moldado por Ele, né? Já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Sim. Mas a minha alma, a minha carne, ela vai sendo convertida ali com o processo, né? A Bíblia diz Sim. que o Espírito luta contra a carne e tudo isso. E é muito bonito esse exercício que o pastor Luiz falou, da gente fazer essa reflexão, como eu era 2 anos atrás e como eu sou agora. Eu entendi agora, pastor Luiz, de que se eu estou mesmo, eu deveria preocupar-me, né? Dizendo assim, porque se o Espírito me trouxe essa sabedoria, se ele invadiu o meu ser ao ponto de eu nascer de novo, o Espírito Santo do Senhor, eu preciso continuar sendo constrangido, né? Eu preciso continuar sendo convencido por Ele dia a dia, né? Eu preciso continuar sendo moldado. Sim. E até que Cristo venha, né? O ministério, pastor Marcos, ele não é fácil, né? Você fluir dentro do ministério. Ele não é fácil, ele traz muita truculência, ele traz dores, porque dentro do exercício do ministério, você vai ser traído, vão falar de você, você vai ser confrontado, você vai ser exposto, humilhado, você vai sofrer dores. Difamado, mas também tem os percursos, as intempéries naturais da vida. Você não pediu, talvez, para cair em algum lugar e caiu ali. Situações que vão acontecendo ao longo dessa jornada. E esse sofrimento, ele gera autoridade, Tamar. Sim. O importante, porque o que acontece hoje em dia, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas parece que são feitas, como dizia o meu pai, as pessoas hoje parecem que são feitas de louça. Cristal, você faz assim, quebra. Não, a gente precisa continuar até o fim. Porque o reino de Deus não é sobre algo que você faz, mas é sobre como você termina. Isso. Sobre como acaba. Então você tem o que significa que você tem que ir até o final. Até o último segundo. Né? Então o que acontece? Se você não sair deste processo, esse processo automaticamente vai te moldar. Mas você não pode abortar esse processo ministerial de você fluir de verdade, de fato,
no funcionamento do ministério, isso vai te moldar. O molde não vem e subindo num púlpito, pegando o microfone e pregando. Não, ele vem nos confrontos, nos sofrimentos. A Bíblia diz, Hebreus, não lembro agora qual capítulo 3 ou 4, fala que o filho aprendeu, né, obediência por aquilo que sofreu. Sim. Jesus. Né? Então, ele passou por um processo de sofrimento, né? E depois Filipenses 2 fala assim, porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo, que ele é o Senhor. Foi uma autoridade que foi gerada na cruz. Sim. Na cruz, no conquistar, no depois. O coração de Jesus, olha só, gente. O coração de Jesus estava na cruz? Não. Mas o propósito estava. Sim. Por isso ele diz assim, Deus meu. Não, ele olha assim e fala assim, Pai, tudo lhe é possível. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. A última viagem missionária do apóstolo Paulo indo para Roma, ele sabia o que esperava ele lá. O coração dele estava na guilhotina? Não. Não. Mas a missão e o propósito, sim. Sim. Então, qual é a referência? Forte. Qual é a referência que eu quero trazer aqui para você? Não é o coração nosso que indica o propósito. É a palavra, é a voz do Espírito, é a razão. Muitas vezes nós vamos estar contrariadíssimos dentro de um processo. Só que se você abortar esse processo, você vai deixar de ser aperfeiçoado e deixar de cumprir aquilo que Deus tem para você aqui na terra, porque você buscou um bem-estar. Nós não somos guiados por emoções e por sentimento. Cristão, crente, não é guiado por emoção e por sentimento. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu preciso fazer o que Deus me pediu para fazer. Coração é enganoso, né? Como diz a palavra. O profeta disse, o coração é enganoso. Quem o conhecerá? Enganoso mais do que qualquer outra coisa. Há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o fim leva à morte. Então, nós precisamos estar focados, não é em desviar do sofrimento, não é sair fora do sofrimento, mas em como nós vamos atravessar e sair do outro lado. Exatamente. É isso que gera autoridade, é isso que vai gerar impacto, é isso que vai gerar testemunho, é isso que vai tocar quem está à nossa volta. Esse entendimento nós temos que trazer para nós. A igreja, ela por uma ambição de liderança, ela aprendeu a negociar com os fiéis e a negociar com Deus. Vou te dar um exemplo. Quem nunca participou de uma campanha de 7 semanas para conseguir uma bênção? O que isso está ensinando de maneira subliminar? O que isso está ensinando? A eu negociar com Deus. Barganhar. A barganhar com Deus. Mas Deus não enviou seu filho para morrer para nós negociarmos com ele. Não. Deus disse assim, olha, esse aqui é o negócio. Take it or leave it. Pega ou deixa. Esse aqui é o negócio. Pronto. Então nós temos que aprender isso. Essa cultura que foi gerada em nós, através dos nossos pais, aqui para trás um pouco, de vir para a igreja que a sua vida vai melhorar, não vai melhorar. Nós não podemos enganar as pessoas. Que quando nós ingressamos no ministério, o que nos espera é cruz. É renúncia. Sim. Né? Jesus tomou a dele, mas nós temos que levar a nossa. A salvação é de graça. Efésios capítulo 2. A salvação é de graça. Ela é pela fé, para que ninguém se glorie disso. Não vem de vós. E não vem de vós, é dom de Deus. Agora, nós somos, ali mesmo em Efésios 2, 8, 9, 10, nós somos salvos através da fé, dom de Deus para as boas obras. E aí fala da nossa cruz. Ou seja, nós temos que entender a nossa cruz, correto? A nossa cruz. Exatamente. A nossa cruz.
caminhando dessa forma que nós vamos ser aperfeiçoados ao longo do tempo e nós vamos impactar, transferir para as pessoas. Então vamos cortar, vamos tentar desconstruir essa cultura de ir para a igreja para pedir. Uma vez eu ouvi um pastor ensinando assim: quando você convida um judeu para ir a um culto, ele pensa assim: o que eu vou levar para sacrificar? O que eu vou levar para entregar? O judeu pensa assim. Mas você convida hoje um cristão para ir ao culto, ele pensa assim: o que eu vou pedir? Né? Nós precisamos trabalhar nessa desconstrução para a nossa igreja ser, para nós como igreja, sermos mais sólidos, mais resilientes e sermos exemplos. Porque as pessoas vendo a gente viver isso com força, com resiliência, eles vão dizer: esse é o caminho. O caminho não é abortar, o caminho não é atalho, o caminho é em como você vai atravessar lá do outro lado, vai sair do outro lado. Com esse entendimento de resistir aí às batalhas, os enfrentamentos, sei lá como queira dar o nome. E esse, só complementando, e esse é o evangelho verdadeiro, né? Esse é genuíno. É genuíno, né? O evangelho, porque o que a gente vê é totalmente o oposto disso, né? Porque é aquilo que as pessoas vão buscar algo e alguém diz que elas vão ter aquilo. O benefício da busca que ela tem no coração dela, né? Na alma dela, como o Itamar disse pela manhã, né? Que a gente às vezes não escuta, não vai pelo lado espiritual, a gente não escuta o espírito e às vezes deixa a alma fazer as coisas por nós. E esse evangelho que o senhor acabou de falar, ele é que é o verdadeiro, é o que deve ser pregado, né? Exato. O pastor Paul Washer tem uma frase que disse assim: ele nos prometeu duas coisas, uma vida eterna e uma cruz para nela morrer. É o evangelho da renúncia, né? É dizendo assim: vai ter cova dos leões, vai ter fornalha, mas eu vou estar lá contigo, né? É aprender a sofrer. Não é que a nossa vida seja um sofrimento aqui na Terra, não é isso que eu estou dizendo. Sofrer com categoria. Com categoria. Mas a Bíblia, Jesus foi quem disse: no mundo tereis aflições. Nós não vamos viver em aflição eterna aqui na Terra, mas nós vamos passar por elas. Sim. Todos. O dia mau vai chegar para todos nós. Quem não passou aí, te prepara. Não estou profetizando, é fato, é bíblico. Não, e é por isso que ele enviou um consolador, né? Exato. Para que um consolador, você não tem dor. Consolador é para consolar dor, cara. Palavra, né? Dá soquinho. Então, se não há consolador, para que dor, né? Então... Mas vamos dizer, a loucura do evangelho, né? Que depois vem aquela alegria que sobrepassa o entendimento, né? Sim. Vem aquela paz que não depende das circunstâncias, né? É por isso que nós somos chamados de loucos pro mundo, né? Exato. Porque a alegria é um fruto do espírito, né? Não é um estado de circunstância. Isso é felicidade. Felicidade depende de uma circunstância que você está vivendo, né, cara? Nós também, nós somos pessoas alegres que também temos felicidade. Exato. Mas a felicidade não é o que nós buscamos. Nós geramos alegria. Porque você pode estar alegre dentro de uma prisão. Uhum. Isso é forte. Entendeu? Tem o nosso amigo que tá ali, cara, no hospital. E ele tá mais alegre que muitas pessoas fora de lá, cara. Entendeu? Isso é prosperidade, como dizer. Isso é ser pleno, né? Isso é ser pleno, exatamente. E tudo isso está dentro de autoridade, que eu estava falando para vocês mais cedo um pouco sobre isso, que autoridade, convicção, disciplina, liderança, gratidão e desfrutar. Convicção, cara, é ser confidente em quem você é. Firmado na sua identidade. E a sua identidade não é firmada quando você entende que você é filho. É quando tudo contra você vem para dizer que você não é e você se posiciona como filho. Porque Pedro, cara, ele teve a revelação ali de quem Cristo era ali e falou assim: você é o Cristo. Jesus falou: você é Pedro. E sobre essa rocha eu edifico a igreja. 3 minutos depois, para trás de mim, Satanás. A afirmação, cara, foi quando Jesus disse para ele, diante de Jesus repreender ele por causa de um comportamento errado, ter deixado ser levado por Satanás para falar algo que tirava Jesus do propósito, né? Jesus repreendeu ele, mas não deixou de ser filho. Ele não deixou de ser rocha. Uhum.
Entendeu? Tem uma frase para complementar isso aí que diz: pedra de sustentação ou pedra de edificação fora do lugar é pedra de tropeço. Exatamente, exatamente. E outra coisa, e por que disciplina, né? Disciplina, cara, gera hábito, hábito gera cultura. Então, nós estamos transformando a cultura através da disciplina na nossa vida. É por isso que nós temos que ter uma disciplina de oração, é por isso que nós temos que ter uma disciplina, nós temos que cultivar os bons costumes, cara. Porque assim nós vamos ter um hábito. E assim nós vamos estabelecer uma cultura. Entendeu? E a gente não pode caminhar também sem destino, cara. Por isso que dentro da autoridade tem que ter liderança. Porque uma liderança, cara, ele dá o destino para o propósito. Isso. Entendeu? E eu também tenho que caminhar em gratidão. Porque gratidão, cara, é valor que eu dou à graça. Eu não faço dela uma porta para me fazer do meu jeito. Eu não faço dela um meio de libertinagem. E aí eu tenho que aprender a desfrutar por quê, cara? Porque desfrutar é plenitude. Desfrutar é abundância, cara. E abundância não é ter mais, não é ter transbordando esse copo. É ter suficiente nele. É não sentir falta. E aí, quando eu entendo isso e eu começo a praticar isso na minha vida, cara, e aí eu começo a ser uma pessoa que gera um ambiente. Você vai chegar em lugares, porque uma coisa é você fluir na unção de Deus, você está caminhando no poder de Deus. E a autoridade é quando você levanta a onda. É quando você começa o mover de Deus no lugar. Porque você já tem boas práticas, você tem disciplina. Você é um cara que tem convicção de quem você é. Você é um cara que desfruta, você é um cara grato, caminha em gratidão. Você está carregando, você está praticando na sua vida o caráter de quem, a forma da melhor liderança que passou na Terra teve, que foi Cristo. Então você, cara, você vai gerar um ambiente saudável, um ambiente leve, um ambiente agradável para as pessoas. O segundo aspecto disso, cara, você vai se tornar uma pessoa que governa o seu tempo. Um homem que não governa o tempo dele, macho, não governa mais nada. O cara que não consegue dominar o tempo dele, estabelecer hora, para tudo há um tempo debaixo do céu. Uhum. Para tudo. Então tem tempo de chorar, tem tempo disso. Nós vamos entender essas coisas. Então tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar, tem tempo de nós ter comunhão, tem tempo de nós levantar da mesa e trabalhar e cuidar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres. E isso tudo faz parte disso, né? Então você vai ter governo do tempo. Mas outra coisa que é muito importante, cara, você vai se tornar uma pessoa presente. Você vai ser uma pessoa que tem presença onde você está. Você tá com as pessoas aqui, você tá aqui com elas. Você não tá com a cabeça lá. Você tá no culto, você tá ali no culto, cara. Você tá adorando a Deus. Você sabe o porquê que você tá ali. Você não vai entrar em nenhum culto mais junto com seus irmãos sem entender que você tá ali para entronizar Cristo. Você tá ali estabelecendo um trono para ele. Jesus vem na terra, cara, quando nós... Deus, ele faz visita na terra, ele tá onde tem 2 ou 3, e ele habita no louvor do seu povo. Uhum. Então, presença. Entendeu? Então, nós temos que ser pessoas mais presentes com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos amigos, nos nossos diálogos, nas nossas conversas. E isso tudo depois vai trazer recurso. Nós vamos ser pessoas que traz... A autoridade na minha vida vai me trazer uma mentalidade de provisão. Eu vou ser um cara que vou prover para as pessoas. Eu vou ter uma mentalidade de provedor. E isso descreve totalmente quem Deus é, cara. Ele criou um jardim. Ele estabeleceu o tempo. Tudo naquele jardim, dia e noite. Ele tinha o momento de presença dele. E ele deu recurso. Então isso fala sobre os atributos de Deus, cara. E Deus, ele é a expressão de toda a autoridade. E isso é as coisas que Deus quer transferir pra gente. Né? Então, esse é o caminho que eu acredito que a gente tem que começar a andar, crescer, desenvolver, mergulhar, porque nós precisamos de homens assim. Nós precisamos de homens que caminham autoridade, não poderio. Entendeu? Não é homens que usam do poder para subjugar, mas a autoridade ela sempre vai servir, cara. Porque a autoridade ela não trabalha em favor de si, ela trabalha em favor do ambiente, em favor do que está ao redor dela. Você está sempre trazendo governo para favorecer o lugar que você está. Você vai transformar o ambiente que você está.
mas só uma mentalidade de autoridade que consegue viver isso. Uma mentalidade que só acredita em ter poder, ele vai subjugar todo mundo que está do lado ou debaixo dele. Cara, perdão, o maior exemplo de autoridade para nós, assim, que eu vejo muito é Cristo, né? Sim. Cristo era a própria autoridade. A gente vê lá os fariseus dizendo assim, ele fala como quem tem autoridade, né? E eu aprendi uma vez que a autoridade de Cristo, ela é incrível, que ela é a soma da identidade com humildade. Sim. As duas coisas constroem a autoridade de Cristo. E por quê? Porque ele sabia exatamente quem que ele era, a missão que ele tinha. Tinha convicção. Eu vim para trazer o Pai, né? Eu vim para mostrar o Pai, vim para cumprir a vontade do Pai. Ele tinha uma liderança, né? A liderança que ele recebeu era a seguinte: você tem um destino, a cruz, o propósito para que salvação de todos. Ele sabia exatamente, mas ao mesmo tempo eu não vim para ser servido, eu vim para ser o servo de todos. Pronto. Tipo dizendo, ele era cheio da identidade, mas ele não vivia na carteirada ali daquela identidade. Exato. Porque a verdadeira autoridade, cara, ela caminha em mansidão. Ela caminha em longanimidade. Ela caminha em fidelidade. Ela caminha no amor. Os frutos do Espírito. É os frutos do Espírito. É a personalidade de Cristo. É tudo que nós já sabemos, só que a gente não liga que tudo tá tudo vinculado, cara, num lugar só. E os frutos do Espírito é completo. E o fruto do Espírito, cara, é a expressão do caráter de Deus. E é por isso que tem que ser o prédio reto que nós temos que construir na nossa vida. Não adianta eu ficar falando dos pecados dos outros, abusador, disse daquilo outro, isso aquele cara faz errado. Não, cara, eu tenho que ser a resposta. Eu tenho que edificar um prédio correto. Eu acho que o motivo que as pessoas não têm tido destino é porque elas têm focado só no que está errado. E elas não sabem mais agora como viver o certo, por mais que seja simples. Porque essas coisas são simples, cara. É simples. Nós somos focados em coisas complexas. O dia e a hora que Deus vai vir, cara. Tem sido nos tópicos mais falados ultimamente. Mas as pessoas nem sabem o que elas têm que fazer hoje para preparar o caminho para Ele. E hoje o que você tem que fazer são as coisas simples. As coisas que Deus valoriza para hoje são as coisas simples, cara. É praticar fruto do Espírito. É se caminhar um homem de governo, de autoridade, de humildade, de mansidão. Um homem que traz provisão, um homem que prega o evangelho não para levantar um trono para si, mas levantar um trono para Cristo. Em favor de algo. Em favor de algo que é maior do que ele, não é sobre ele só faz parte daquilo. Não ele pelo poder, mas pela autoridade. Né? Exatamente, ele não faz pelo poder, mas pela autoridade. Ele não faz, cara, porque ele pode, mas é porque ele precisa daquilo, que não é só para ele, para todo mundo que está ao redor dele. E isso é o que nós precisamos aprofundar. A gente tem que aprofundar nisso. Nós não tem que ficar falando do prédio torto mais, a gente tem que edificar um prédio reto, caminhar e praticar as coisas simples. E fazendo alusão ao prédio torto, se você não quiser falar, apenas construa um certo do lado do torto. Exatamente. Você não vai falar nada. Você não vai precisar falar nada. O apóstolo Luiz Hermínio fala sobre isso. Os discípulos, né? Quando Jesus pegou os discípulos brigando um com o outro para ver quem que ia se assentar. Essa passagem é maravilhosa. Cara, isso ensina muito para nós, para ver quem que ia se assentar neste lugar de poder. Sim, do lado de Deus. Do né? lado de Deus, do lado de Cristo. Só interrompendo um minutinho. Levantei a bola, vai lá, cara. O interessante dessa passagem que fala assim, que a esposa de Zebedeu chega, adora Jesus e pede ele um favor. Sim. Isso é muito louco, mano. Quantas pessoas que têm adorado a Cristo pedindo ele um favor do lado de Deus? É a intercessão errada. É a intercessão que Deus não ouve. Já foi repreendido lá atrás. O favor. Buscando poder, mano. Buscando poder. Adoração em troca de poder. Exatamente. E o que gerou neles, né? O que gerou reino de Deus é um processo de você ir desaparecendo, ir diminuindo, né, Itamar? Sim. Reino de Deus é isso. O que gerou neles essa autoridade desses homens que hoje a gente olha para trás. Um foi morto ao fio da espada, outro foi guilhotinado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi crucificado como Jesus, outro foi apedrejado. Depois vieram os pais da igreja, que famílias inteiras foram destruídas no Coliseu Romano. Eles colocavam peles de animais nos nossos irmãos lá atrás e soltavam os cães e iam caçar com flechas os nossos irmãos. Outros irmãos nossos
se tornaram postes, luzes acesas, incendiados nos postes de Roma. Porque eles decidiram, Itamar, a renúncia, não o escape, a renúncia. Sim. É isso que gerou a autoridade. E você ouve, você lê hoje os historiadores da época, eles escrevem assim com tamanha perplexidade. Quem são esses? Sim. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eles escrevem. Sim. Que eles não param, não desistem. Quanto mais sangue é derramado, mais eles brotam. Porque entendemos isso aí. Que não é o ganho, não é a conquista, é a renúncia. É a renúncia. É uma autoridade que vem da renúncia. Que vem da renúncia, exatamente. Quanto mais eles renunciavam, mais eles tinham autoridade. Você falou de Jesus, né? Então Jesus, ele começou a sua renúncia quando, desde antes da fundação dos séculos, quando ele decidiu ir para a cruz. Quando foi estabelecido a cruz. Sim. Porque ele esvaziou-se da sua forma de Deus. Renúncia. Exatamente. Ele se fez homem, renúncia. Nasceu de uma virgem, renúncia. Deus, renúncia. Sim. Como homem se fez servo, renúncia. Como servo foi até a morte e morte de cruz, renúncia. E depois ele o exaltou sobremaneira e colocou como nome sobre todo nome, né? Trono sobre todo trono. Ou seja, é uma autoridade que veio da cruz. Mas eu entendo o lugar do Itamar, aonde Deus está posicionando, o que Deus está fazendo. Ele me falou o seguinte: pastor, lá nos cultos eu não faço nada, mas ao mesmo tempo eu vi que ele faz tudo. Porque ele serve todo mundo para o funcionamento, sem aparecer. Mas eu descobri como ser o maior no reino de Deus. Ser o menor entre todos. Mas eu mesmo assim nunca vou conseguir chegar no lugar do maior do reino de Deus. É claro que nós não porque foi aqui... Cristo. É claro que nós não estamos aqui tirando, né, o lugar de quem tem que estar naquele lugar. Né? Tem o púlpito que tem que pregar, tem lugares que te evidenciam. Nós estamos falando de motivação. Nós estamos falando de uma motivação. Nós estamos falando de um posicionamento do coração. Porque eu tenho certeza que se o Rafael estivesse aqui, ou até mesmo o Luiz Hermínio, eles não iam brigar para pregar, muito pelo contrário. Brigar para quem que ia estar pregando no lugar dele. Para quem ia estar lá, para que ele estivesse no banco. Então, essa alegria é transferida para nós. Essa motivação é transferida para nós. A gente está servindo. Eu falei hoje aqui, né, para quem está acompanhando a gente no podcast, né, nós hoje estamos aqui porque nós tivemos hoje o café com pastores na manhã, né, com vários pastores aqui, né, do norte e nordeste aqui dos Estados Unidos juntos aqui. E foi uma bênção, foi uma alegria. E eu falei hoje aqui na igreja, eu me senti hoje como um pinto no lixo. Eu desfrutei pra caramba de poder servir, da nossa plataforma poder ser usada para servir o Mevan apostólico, a nossa conexão apostólica. Isso me trouxe alegria. Mas eu não falo isso para me vangloriar. Eu falo isso para que isso se torne didático, para que a gente aprenda, porque isso é o reino de Deus. Você desfrutar no servir. Sim. No posicionar o outro, no impulsionar o outro, né? É dano que se recebe, isso traz alegria e isso é uma verdade. Então quem aciona, né, essa chave na mente vai viver verdadeiramente, vai servir verdadeiramente e não porque você faça isso para obter a autoridade. Sim. Mas Deus, você não ganha de Deus. Não. Você vai sempre encontrar o favor dele. Mas existe algo muito interessante, eu venho analisando dentro de mim sobre isso. Quando você serve, por exemplo, se a sua motivação que te move é sempre servir os outros, porque você entende que você vai se tornar alguém maior no reino de Deus, o serviço nunca vai deixar o orgulho subir para sua cabeça. Quando você entende, por mais que você quer eu vou ser o maior no reino de Deus servindo, o serviço sempre vai te diminuir. Sabe por quê? Porque você tem que se dobrar, cara. Por isso que é a importância do serviço. Nós não temos que ser pessoas ativistas no serviço, mas nós temos que entender que servir a outras pessoas sempre vai nos alinhar o nosso coração, porque você se submete. Mesmo porque, Itamar, Deus não se deixa escarnecer. Sim.
nós não vamos conseguir enganar Deus de forma nenhuma. Sim. Deus esquadrinha o coração do homem, ele conhece a intenção e o pensamento. Exatamente. Exatamente. Está aqui. Então ele não se deixa escarnecer. Então quando um homem entra com uma motivação errada, Deus vai corrigi-lo. A maldição não é para tirar ou para castigar, é para corrigir e restituir, Sim. para trazer de volta. E o interessante que, ainda falando de liderança, que o bom líder é aquele líder que nem aparece, né? É aquele, ou seja, que ele fica pequeno, como você mesmo Sim. referiu. Tá tudo acontecendo, tá tudo funcionando. Mas não ao redor dele. Exatamente. Sim. Cara, é muito interessante. Tá em volta dele, mas não ao redor dele. Ao redor dele. Estamos Exatamente. apoiando. Sim. Estamos apoiando. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, né? A Bíblia diz isso. Mas a fé ela vem antes, né? A gente tem que entender esse servir. É bom a gente colocar isso. A gente tem que entender esse servir não pela questão do trabalho, mas pela questão de que existe um lugar em Jesus que escolheu Maria, né? Que é o melhor lugar. Exato. Não pelo trabalho. O trabalho ele vem como consequência de um coração quebrantado. Sim. É dizendo assim, ele me amou sobremaneira. Eu derramei minhas lágrimas sobre os pés dele sobremaneira que eu não consigo ver a dor do meu irmão do meu lado sem fazer nada. Sim. E o servir me nasce naturalmente. Então, eu não o faço pelo trabalho só necessariamente. Eu faço porque o puro amor dele me transborda, cara. Porque ele muito nos bom. encontrou. O trabalho é a correria de um apaixonado por ele. Um dos versículos que eu, assim, dá um temor no meu coração, que dá mais temor no meu coração, assim, é aquela passagem que chegam diante dele dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos. E fizemos isso e aquilo, e ele, mas eu não te conheço. É dizendo assim, eu precisava do relacionamento. Você poderia ter feito muito em meu nome depois de que você tivesse me entendido, né? Se relacionado comigo. Sim. Tivesse encontrado esse lugar de renúncia, de quebranto, de se desprender mesmo, para depois, sabe? Então, o nosso servir vai vir carregado do amor verdadeiro de Cristo, né? Exatamente. A autoridade ela é gerada na renúncia. Infelizmente, por causa de uma cultura que passaram para nós, e eu não falo isso com maldade de forma nenhuma, nem com uma intenção pejorativa, porque nossos pais espirituais nos deram o que eles tiveram, né? O que eles aprenderam. Sim. Né? Mas nós tivemos a revelação disso, então nós precisamos, não para aparecer, mas para um fim de esclarecimento, de didático, um fim de governo, nós precisamos transmitir que não é a conquista, principalmente aqui na Terra. Sim. Não é a renúncia. A renúncia é aprender a favorecer, é aprender a servir. É você ter essa cultura dentro do teu sangue. Igual eu falei, o nosso trabalho nós não fazemos para ter, né? Nós fazemos porque nós somos apaixonados por Jesus. Sim. É isso aí. Porque eu tenho um testemunho de conversão, não dá tempo. Aliás, nós estamos horas aqui já, vamos jantar, gente. Eu tenho um testemunho de conversão. Quando Jesus me encontrou, eu estava na pior fase da minha vida, da minha história, da minha existência. E a maneira com que ele me olhou, com que ele veio me buscar, ele veio literalmente me buscar e me arrancar de um lugar que eu, assim, o amor que ele provocou dentro de mim, né, esse noivo apaixonado que veio me buscar, Itamar, Sim. veio me socorrer de um lugar onde eu estava. Então, ele gerou algo dentro de mim, e hoje a minha correria é por causa do meu amor. Sim. É por causa do meu amor pelo meu Senhor. Então, assim, eu creio que é daí que surge, é deste ponto, é deste lugar que surge. O trabalho nosso não pode ser um trabalho forçado, não pode ser, não, tem que ser algo que estamos fazendo por uma causa, por algo que nós já tivemos, um amor que nós já ganhamos. Sim. Porque ele nos amou primeiro. Né? Ele nos amou primeiro, ele já entregou primeiro, ele morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, nós ainda nos nossos delitos e pecados. Ele não esperou você, Marcos, melhorar para depois ele falar, acho que o Marco vale a pena.
Não é pelo merecimento, né, de nenhum de nós. Sim. Então isso constrange, cara. Não é pela autoridade, né? Claro que nós estamos citando aqui, né, uma forma, né? Não é pela autoridade, mas é pelo amor, cara, é pela paixão. É por causa do impacto daquele encontro que nós tivemos com ele, com Jesus, aquele amor, né? E aí, no caminhar, a história vai mostrar. Judas, por exemplo, né? Era um dos discípulos, era um dos apóstolos. Sim. Judas era um apóstolo, cara. Um apóstolo, cara. Sentou à mesa com Sentou à Jesus. mesa, comeu, ceou com Jesus. E procurou os fariseus para vender o amigo dele. Para vender um amigo. Não, é impressionante. Muito bonito tudo isso, né? Porque eu posso dizer aqui para quem está nos assistindo, né, que nós, por eu conhecer vocês, assim, nós estamos falando de algo que a gente vive, né? Por isso que existe essa paixão, esse brilho nos olhos. Eu posso ver aqui meus irmãos falando assim com brilho nos olhos, porque nós entendemos, assim, glória a Deus por isso, esse evangelho da renúncia, esse evangelho do relacionamento, esse amor incomparável, incomprável, né? Esse amor tremendo que nos alcançou. Por isso nós decidimos dizer o eis-me aqui, Senhor, né? Por isso nós decidimos entregar a vida também pelos nossos irmãos, né? Pela nossa família. É tremendo. Eu quero dizer, assim, já aproveitando como o horário, né? Também, Osana, e já dizendo que aqui dava para ter continuação, né? Bora continuar, marcando. É uma bênção. Em cima do que você está falando aí, cara, nós entendemos. Eu acredito que nós temos uma obsessão em estar submisso à vontade de Deus. Entendendo que isso é através da renúncia. E isso aí é algo que tem que descer dentro do nosso coração e sentar. E a gente tem que ruminar sobre isso e mastigar isso bem. Porque tem que ser uma obsessão, cara. Você tem que ter uma obsessão para cumprir a vontade de Deus. E isso é o princípio da renúncia, né? Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E pessoas que vivem assim, cara, eles vão viver... vai viver uma vida diferente de muita gente não vai entender. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne tudo e todos, mas ninguém consegue discernir ele. E ser um homem espiritual, cara, é ser um homem que entende a vontade de Deus e tem uma obsessão para cumprir ela. Muito bom. Ele está disposto a gastar a vida para cumprir a vontade do Pai. E assim, concluindo, né, aqui a minha parte, cara, Jesus, ele repreendeu uma igreja, né, e a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma das mais saudáveis, uma das maiores igrejas da igreja primitiva. E ele repreendeu ela dizendo assim, lembra de onde caíste, né? Eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Sim. Primeiro amor. Por isso que eu falo, o que nós vivemos, ele precisa ser o resultado do encontro que nós tivemos com ele. E isso tem que ser alimentado. A nossa correria aqui tem que ser resultado do encontro que nós tivemos com ele. E que estamos tendo, né? E que estamos tendo com ele. E isso é que vai fazer... O pastor Luiz Germino, ele fala assim, o primeiro amor eu trago comigo. Eu já ouvi ele dizer, eu trago comigo. E o nosso desafio é esse, é alimentar esse fogo, é alimentar esse amor, é fazer com que ele cresça cada vez mais, esse nosso amor, essa nossa paixão por Jesus, a ponto de a gente clamar Maranata junto com o Espírito de verdade. Isso. Não de brincadeira, de verdade. A Bíblia diz o Espírito e a noiva clamam. Uhum. Tem um clamor aí da noiva e do Espírito. Qual é o clamor? Maranata, vem. Anelando esse encontro, né, com o noivo. Vem. Vem. E esse clamor só sai de uma noiva apaixonada por ele, cara. Uma noiva unida, né? Uma noiva unida e apaixonada por ele, que quer muito ele, cara, que quer muito estar com ele. Cara, assim, quero dizer que, de verdade, vocês dois são referência aí para minha vida. Amém. Para nossas vidas. Para nossas vidas. Glória a Deus. Para nossa igreja. Dizer que é prazeroso, é assim, presente de Deus para nós sentarmos às nossas mesas, né?
E daqui até para a glória vai ter um dia, como foi bem dito aqui, que nós vamos sentar numa mesa lá com ele. Isso. E vai ter um dia que vai ser o banquete celestial, cara, aquele que ele prometeu. Porque no dia que ele falou, fazer isso em meu nome toda vez que reunires, até que eu venha, mas também dizendo, eu prepararei uma, né? A próxima vez que eu sentarei assim com vocês, vai ser lá na Nova Jerusalém. Come on. Na Nova Jerusalém. E vai ser um grande dia, cara. Vai ser um grande dia porque nós já estamos trazendo isso um pouco para os nossos dias. E estamos já com essa chama acesa. E estamos com a missão de espalhar e plantar isso em mais corações. Em mais corações. Em mais corações. Em mais corações. Essa é a grande missão. Eu queria dar mais uns minutos assim para cada um dar um recado final aí. Fala aí para a câmera, para quem que você quisesse talvez mandar um abraço ou deixar uma mensagem mesmo. E como eu disse no começo, que eu creio no nome de Jesus que esse podcast, esse episódio vai edificar vidas. Eu espero que alcance alguém, onde quer que esteja, né? E que alguém possa ser transformado, tocado pelo verdadeiro evangelho e que o amor do Senhor alcance vidas através desse podcast, desse episódio. Mas aí deixa um recado aí, Itamar, uma mensagem para finalizar. Amém. Eu quero dizer para vocês, tenha fome e sede de Deus. Eclesiastes, eu acho que 11, diz assim, que Deus colocou dentro de nós o desejo, a fome pela eternidade. Né? E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que vocês venham pedir Deus, que Ele venha colocar no teu coração uma fome e uma sede pela eternidade, um desejo pelas coisas eternas. Que essa seja o que venha consumir seus dias aqui na terra. Amém. Amém. E quando você me disse que quer que a gente deixe uma mensagem, o que veio no meu coração é dizer para esses guerreiros que já se feriram nessa guerra, já se machucaram nessa guerra, por causa do amor e da paixão que vocês têm por Jesus e hoje estão fora do propósito, fora da igreja, porque um dia alguém te feriu. Eu quero dizer para você não desistir, né? Volta para o centro da onde você foi chamado, porque lá foi e sempre será o melhor lugar para você estar. Deixa o Espírito Santo falar e trabalhar o seu coração. Suporta aí as feridas do Evangelho e volta para onde Deus quer que você esteja. Você talvez não esteja vivendo o centro da vontade de Deus e onde Deus te chamou para você estar. Mas eu quero dizer que eu acredito em você, que você é sim um guerreiro do Senhor. Sim. E que o Senhor está esperando você para continuar essa batalha e para você resistir firme até o final. Deus conta com você. Você é projeto de Deus e você está nesse campo do aperfeiçoamento para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então, olha só, volta. Corre aí para a igreja, corre aí para praticar as primeiras obras em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, e é isso aí, né, pastorzão? É isso aí. Uma honra. Eu posso dizer em primeira pessoa que eu já não sou mais o mesmo depois dessa mesa aqui. Já, se tem alguém para falar a primeira pessoa que foi edificada, eu já vou levantar daqui diferente. Foi um assunto assim pertinente, edificou muito a minha vida. Eu agradeço ao Itamar, o pastor Luiz Benedetti. Muito obrigado por essa oportunidade, porque isso aqui foi uma oportunidade que Deus colocou pra gente esse dia, né, pastorzão? Nos proporcionou, sim. Nos proporcionou e tanto a gente quanto o nosso staff que tá aqui, o Maninho, o Marcel, o Marcos, que eu tô ali atrás, eu tenho certeza que eles vão sair daqui diferente hoje, com outra visão. Glória a Deus. E olha só, gente, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui e deixa um comentário aqui dizendo que você achou do papo aí, valeu? Compartilha, né? E compartilha também. Compartilha também. É isso aí, glória a Deus. Amém. Obrigadão, meu parceiro. Tamo junto. Mais meses pra nós. Mais meses. Muito obrigado. Mais gente, do Senhor. Isso aí, muito obrigado. Como o pastor Luiz Benedetti falou, compartilhe e dê um like, que o propósito desse podcast aqui é edificar vidas, é trazer vidas para o Senhor. Então, que você seja mais um desses que vai ajudar a gente a levar a palavra do Senhor adiante. Amém? Muito obrigado. Amém. Até a próxima, pastorzão. Tamo junto, é isso aí. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Muito obrigado.